oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Seja muito bem-vindo. Hoje o papo aqui no Fair Play é sobre diversidade no futebol e também no esporte. Estamos recebendo o Renan Dias, ele que é um dos organizadores, atleta também da terceira Taça da Diversidade. Estamos aguardando também aqui a presença do Bernardo Gonzalez, dos Homens Trans, e também o Tato Oliveira, que é presidente, né, do Núcleo Trans. E sempre comigo aqui o fiel escudeiro, né, o jornalista Pedro Nastri. Bom dia Dilson, bom dia Renan. Bom, é um prazer ter vocês aqui e aí falar dessa terceira Taça da Diversidade que começa agora dia 10 de junho, é isso? Bom dia, gente. Obrigado por oportunidade que vocês estão nos dando. A taça é um dia só, né? 10 de junho, na véspera da parada. É um formato que a gente achou para estar aproveitando que tem quanto o número de pessoas que vêm a São Paulo, né, nesse final de semana, e aproveitar e fazer um pouco da prática de esporte também. Bom, bacana, 9h06. Bom, vamos começar pelo começo, né? Porque hoje o papo vai ser longo, né, Pedro? Tem mais 2 horas de programa, né? Eu gostei da sua observação, começar pelo começo. Começar pelo começo, é sempre importante, né? O Renan, fala pra gente o seguinte, como é que você começou aí com futebol, né? O futebol em si, né, a gente, quando criança sendo brasileira, a gente já se inicia desde o início, desde 10, 12 anos aí. Não, desde quando você nasce. Não é palmeirense não, né? Não. Não. Sou gente boa. Gente boa? Santista, então? Não. Vamos. Peraí, não tô entendendo então, Renan, onde é que você quer chegar? Meu pai era santista, queria que fosse, gente boa, mas seu pai. Mas não deu certo. Tá certo, tá certo. E aí, nem sempre a gente respeita os pais. Né? Tem que ter um pouco de rebeldia, né? Aí a gente, com 8 anos, eu comecei a jogar, né, fazer atletismo. E depois eu fui conhecer o futebol com 10, aí depois não parei mais. Cheguei a ter uma carreira profissional, né, assim, não foi nada muito grandiosa. Time, né? Eu joguei já no Marília. Você é da região de Marília? Não, eu sou do interior do Paraná, mas rodei bastante o Brasil. Eu sou de Assis. Pertinho ali, 3 horinhas de Maringá. Eu morei em Maringá. Pertinho, do lado. Do lado? De qual cidade que você é? Do Paraná. Maringá mesmo. Ah, Maringá mesmo? Eu sou nascido em Maringá e aí eu rodei um pouquinho. Fiquei em Marília, fiquei aqui em São Paulo, joguei aqui no Mogi, enquanto ainda era A3 ainda. A3 ainda, né? Passei uns perrengues aí que... Então você sabe o que é passar perrengue, né? Já foi assistir futebol lá no estádio Willie Davis, em Maringá. Gigantesco. Derrotar o Flamengo lá vai ficar pra história lá, o resultado que fizeram. Ali é sensacional. Morei em Maringá, de Assis, olha só que legal. E aí você foi jogador profissional, teve essa experiência no profissional? Eu joguei até os meus 27 anos, eu tive uma lesão, tive uma pubalgia e eu parei de jogar. Foi onde eu vim conhecer o pessoal, né, do Bulls. E você jogava do quê? Eu era zagueiro. Zagueiro, canhoto, e aí jogava pela esquerda, fazia lateral, volante, mas de ofício mesmo zagueiro. Beleza. E quem tá chegando aqui com a gente é o Tato Oliveira. Tudo bom, Tato? Bom dia. Tudo bem, bom dia a todos. Um prazer receber você aqui. Tato, você é presidente do Homens Trans, é isso? Eu sou presidente do Esporte Clube T Mosqueteiros, que é um time de futebol amador de meninos trans. Olha só. Falo meninos trans, mas somos homens trans, né? Homens a gente fala trans. meninos porque... Uma forma carinhosa dos isso, meninos exatamente. trans. Ô Renan, agora, e como foi para vocês, né, fazer essa pergunta aqui, o futebol, ele é um jogo para hétero ou não? Como é que vocês veem isso? Eu acho que sim, né? O futebol foi forjado nessa desde o início. Nessa concepção. Desde a época na Inglaterra, quando saiu, era aquela questão até segregado, questão de... Tem alguns filmes que falam muito sobre isso. Sobre a questão que era ligada à classe alta, classe média alta, e aí teve que ser quebrado para o pessoal industrializado, e hoje isso foi difundindo essa questão, né, machista, e a gente vê isso, né, vira e mexe acontece casos de racismo, homofobia, e entre outros, né,
Então a gente tem que conviver e tentar quebrar isso aos poucos, né? Não é também chegar com os dois pés na porta. É aos poucos você vai quebrando e mudando um pouco o entendimento das pessoas. A gente teve nesse último clássico, né? Corinthians e São Paulo, esse jogo que teve aqui na Neoquímica Arena, e num determinado momento da partida a gente ouviu aí, né, cantos homofóbicos por parte da torcida do Corinthians, né? Não toda a torcida, mas parte dessa torcida. Inclusive o jogo foi paralisado, é uma recomendação que existe por conta da FIFA e também da CBF, que em casos de cantos de homofobia, de xenofobia, de racismo, ou seja, qualquer canto discriminatório, que a partida seja paralisada e seja relatada, né? O futebol, para quem é torcedor, tanto para você, Tato, tanto para você também, o Renan, é um espaço perigoso para quem não é hétero, para quem é da comunidade LGBT, tanto homens quanto mulheres, até mesmo para as mulheres, né? É muito, muito perigoso, né? É assim, eu acho que as pessoas confundem muito, né? Não sei, o momento que ele sai de casa, às vezes toma uma cerveja ou bebe alguma coisa e isso proporciona, aumenta a situação, Potencializa, né? ou tá envolvido com mais pessoas que têm a mentalidade um pouco menos desenvolvida, não sei. E isso dá muita preocupação porque você se sente um pouco coagido. Então, assim, você vê, esse final de semana era Dia das Mães, então você viu um grande número de mulheres na torcida, mas não é normal você ver num jogo normal, vamos colocar aí na 10ª rodada do Brasileirão, que não tem a data nenhuma, é difícil você ver mulheres gays ou mulheres ou homens trans ou qualquer tipo de pessoas, né, que está em um núcleo menor frequentar porque tem o medo, não sabe se vai voltar para casa, não sabe o que pode acontecer por coisinhas simples, né? A pessoa já teve amigo meu hétero abraçando o pai dele indo para um estádio e sofreu preconceito, né? Então assim, coisa besta. Então você acha que coisas assim pode acontecer e coisas piores, né? Então a gente sofre muito com isso e não digo só em estádio também não. Às vezes a gente vai jogar campeonatos e acaba sofrendo isso porque a gente joga campeonatos no meio normal, né? Amador normal. Então você sofre certo preconceito e assim. Hoje é crime, mas às vezes a gente releva porque o desgaste é muito grande. Mas a gente já falou para jogadores nossos, se caso aconteça alguma coisa, chama a polícia e a gente faz o boletim de ocorrência, porque hoje tem a lei que nos protege para isso, né? Eu queria só fazer uma observação. A CBF ela está enviando aí para o STJD a súmula lá do árbitro, né? Porque não é a primeira vez que isso acontece dentro da torcida do Corinthians. O Corinthians é reincidente, né, Pedro? O Corinthians é reincidente. Reincidente. E estão falando aí que pode haver aí diversas punições, inclusive com multas, mas a multa o que menos importa para o torcedor, porque não é ele que vai pagar. Tá? O importante seria pensar alguma coisa em termos de perder pontos, porque aí responsabilizaria o próprio torcedor, talvez pela queda do seu time do coração para uma divisão inferior. Então era uma forma de se fazer. Também por conta disso, por conta de brigas em estádio, por conta de uma série de coisas, às vezes a CBF ou a própria Federação Paulista de Futebol, que fez lá o estádio fechado, não vai ter torcida, só vai ter mulheres, crianças, como se isso fosse punição. Então acabou, quem vai assistir o jogo é só as mulheres e as crianças e as pessoas com deficiência, como se isso fosse punição. Deveria ser uma regra e vir assim como se fosse uma punição, né? Como se fosse um público de segunda classe. É o público que nada tem a ver. Então, quer dizer, por conta disso vocês vão ter esse tipo de público. Como é que você vê isso, Renan? Desculpa. Isso foi, acho que aconteceu no Atletiba, né? Teve em Curitiba aconteceu esse fato. E no jogo do Santos também. Foi agora também? É legal, assim, tem a parte ruim e a parte boa. A parte ruim que não é uma punição, porque você acaba tendo público, acaba tendo renda pro clube, então o clube acaba não sendo tão penalizado assim.
A parte boa é que as pessoas que frequentam, no caso, se sentem mais confortável, como um público só de mulheres e crianças, pessoas com portadoras de algum Mas não pode ser um deficiência. tiro no pé? Eu acho que você abre uma oportunidade, você aproveita de uma punição para abrir a oportunidade de pessoas que normalmente não estariam naquele espaço, por medo, por toda a situação. Porque, vamos lá, se você tem um filho cadeirante, um dia de jogo normal você não vai levar. Ou se você leva, ainda você leva com muita preocupação. Por exemplo, um clássico hoje em São Paulo, ele é fechado para uma torcida só. Então, isso você diminui o problema, né, de briga e não sei o que. Mas mesmo assim, ainda na volta da sua casa você pode ter algum confronto, pode ter algum. Então, assim, em São Paulo você anda com uma certa situação que, tem jogo do Palmeiras. Se eu for para a região da Barra Funda, então vou evitar o preto e o branco. Tem jogo do Corinthians. Então não vou poder colocar uma camiseta verde para ir para ZL. Então, infelizmente, ainda temos essa situação. Então, assim, como falta muitas regras, muitas coisas feitas, eu acho que tem que ser coisas internas e pesadas também, tem que ser feito, porque senão não vai mudar. E assim, hoje a gente já tem tecnologia suficiente para poder também responsabilizar as pessoas diretamente, né? A gente tem câmera super potente, tem registro, Reconhecimento reconhecimento facial. facial, registro de pessoas na entrada. Então, assim, eu acho que você punindo essas pessoas que fazem isso, porque não é minimizar, mas o São Paulo, todas as torcidas no Brasil é altamente preconceituosa. Não tem como você falar que não é. A grande maioria, assim, não vou generalizar também, mas a grande maioria é preconceituosa. A do São Paulo também né? É o fato que já fizeram e então não tem como você apontar o dedo para uma e esconder a outra. O time de São Paulo, vamos dizer assim, né? A gente tem um atleta, uma pessoa, o Richard no caso, que é ele se considera bissexual e ele não é colocado nem no hall dos 100 melhores de São Paulo, entendeu? Então, uma pessoa que ganhou tudo que ganhou no São Paulo, foi seleção, foi tudo isso, tá muito atrás e nem tá no hall. Então, assim, isso é vergonhoso e isso é coisa do time. Então, assim, E na época que o Richarlison jogava futebol, né, eu já presenciei isso, porque eu já estava no estádio de futebol, a torcida sempre canta a escalação do clube, né? Começa lá, Rogério, Rogério, e vai, né? Um a um. E quando chegava no nome do Richarlison, eles pulavam. Eles não cantavam o nome do Richarlison, né? Então, para você ver o quanto esse preconceito acaba se manifestando dessa maneira tão agressiva com o próprio atleta do clube, né? que defendeu Que e defende defende até hoje, né? com unhas e dentes, e não teve o mínimo de respeito, né, pela torcida, que honrou a camisa todas as vezes que usou, e você não vê isso, independente o que for. Ele poderia falar assim, eu sou hétero, beleza. A torcida não tinha um porquê, né? Então assim, isso acontece em muitas equipes, muitas situações. Então, eu acho que tem que ser. Na Alemanha é feito um trabalho. A Alemanha tem, se não me engano, mais de 7 divisões. Então é feito um trabalho desde a 7ª divisão até a 1ª divisão de esclarecimento, de tudo. Então, assim, isso é diferente, né? Esse é um trabalho diferente. Por exemplo, se tiver um atleta que seja homossexual, eles fazem o acolhimento, é punido severamente qualquer tipo de preconceito, por mais que lá na Europa ainda tenha muita questão de racismo, xenofobia. Teve agora também caso recente, tanto com o Vinícius Júnior, e teve até com um jogador da Juventus, esqueci o nome. Ele foi chamado de cigano porque ele é da Europa, só que ele não é da Europa que todo mundo gosta que seja da Europa. Ele é da Europa. Uma segunda Europa classe. baixa. Aqueles né? países menores lá, Sim. assim. Então, você vê que isso está entranhado, né? O preconceito está entranhado em todas as formas, infelizmente. Bom, 9 horas e 19 minutos, você está acompanhando o Fair Play. Hoje o nosso assunto aqui é sobre a terceira taça da diversidade, que faz parte também das comemorações, né, da parada
do orgulho gay, e a gente está debatendo exatamente isso, a diversidade no futebol. Estamos recebendo aqui o Renan Dias, né, que é um dos organizadores também da terceira taça da diversidade. Já falou para a gente um pouco da sua história, foi atleta profissional, chegou a disputar aí a Série 3, né, do Campeonato Paulista, zagueirão, diz ele que era um zagueiro habilidoso, canhoto, Mauro Silva, como é que você era aqui? O Moser, você se por inspirava que em quem, não? né? Por que não, né? Não, Tinha algum tinha hora zagueiro, que a gente batia. Oscar, Luizinho. Não, a gente almejava um zagueiro bom, mas não chegava perto. Não chegava perto, não, né? Era só A gente pensava num Gamarra da vida, que não Ah, tomava cartão. Mas era tudo ao contrário. expectativa e realidade não batia. Não, nem um pouco. Olha, o Bernardo Gonzalez, que é aqui do Homens Trans, e que acabamos de receber aqui também o Tato Oliveira, né? Ele que é presidente do Núcleo Trans, que vai fazer parte também dessa conversa aqui. Deixa eu chamar o Tato aqui. Ô Tato, se é difícil, né, para um jogador, para um atleta gay, se assumir gay dentro desse hemisfério todo, dessa atmosfera machista, né, masculinizada, como é jogar futebol para os homens trans? Como é que é Eu isso? acredito ser mais complicado ainda. Mais né? A gente complicado tem ainda, né? enormes recortes, né? Tanto masculino, feminino, agora como pessoas trans, né? Querendo acessar o esporte, porque a todo momento a gente é cancelado, silenciado, né? Infelizmente, né, eu sou ativista LGBT também, né? Pelos nossos direitos, e vejo que muitos desses nossos direitos também ainda estão sendo silenciados, né? Infelizmente até mesmo dentro de uma Câmara do Governo, né, dentro de uma LESP, que são lugares que deveriam governar pelo povo, né, ordenar para que a gente possa ter esses espaços. Mas é difícil também a gente, como homem trans, poder acessar esse espaço, porque tem essa questão, né, as pessoas elas enxergam, né, o feminino como algo em um segundo recorte, né, então ainda enxergam homens trans, né, como o feminino, né, enquanto isso também fazem com que a gente não seja digno de estar, né, acessando esse espaço. A gente vê que é tão complicado para pessoas trans, né, acessarem o esporte, porque todas as vezes que a gente consegue conquistar um lugarzinho, vem alguém que quer nos derrubar, né, e começam a falar sobre biologia, né, e tantas outras questões que colocam a gente como, né, um lugar inalcançável, né, e eu não vejo que seja isso de fato, né. O Ter Mosqueteiros está aí desde 2019, né, ocupando esse espaço, né, lutando aí agora com a chegada de novas pessoas, né, o Bernardo, que é um cara que nos ajuda muito tanto dentro das quadras como fora das quadras, mostra o quanto é importante a gente conseguir se conectar, né, se mostrar e mostrar para o mundo, né, que a gente pode estar acessando esse lugar. E eu acho muito difícil porque a minha experiência pessoal com o futebol, principalmente, né, com o esporte, foi essa de realmente evadir as quadras pelo preconceito, né? Então, desde criança, gostava do futebol, gostava de estar dentro das quadras, mas infelizmente, né, por aquelas palavras que a gente ouve muito, né, que hoje já a gente entende como um direito, né, como um preconceito e algo que pode sim ser, né, responsabilizado por uma pessoa civil criminalmente, que, né, Maria Sapatão vai jogar, Maria Macho, né? Então, isso me tirou das quadras num certo momento. E aí veio essa, né, essa vontade de voltar para o esporte, né? Que o esporte ele é libertador, né? Ele é transformador. Então a gente enxerga, né, essa coletividade que existe hoje dentro do Ter Mosqueteiros, essa forma de um poder impulsionar o outro, né? Infelizmente já sofremos também dentro de quadras, né? Escutando menininha, né? Coisas que, né, não tem a ver com a nossa identidade atual, mas que fazem com que a gente se questione, né, como coletivo. Será que vale a pena a gente conquistar, a gente conseguir, né, continuar nisso? E ali é uma forma da gente, né, como eu tratei os meninos, né, a gente se trata muito nisso porque é uma forma da gente se ajudar e se apoiar. E um menino ajuda o outro ali a falar, não para, vamos continuar. E agora a gente tem essa discussão que está cada vez mais sendo aí acalorada, que você falou da questão do atleta trans, né? A gente tem um exemplo aí da Tiffany, Sim. no vôlei, né, que sempre gera bastante polêmica. A Confederação de Natação, né, suspendeu por enquanto a participação de qualquer atleta trans, seja homem trans ou mulher trans, né. Aqui você disse da questão da Câmara, da LESP, tem um projeto de lei que está para ser votado, está engavetado desde 2020, né, para proibir realmente a inclusão de homens ou mulheres trans
das competições normais, entre aspas, vamos chamar assim, né? Então é uma luta. A nova ministra do esporte, Ana Moser, disse que ela é favorável à inclusão, até porque já tem alguns estudos científicos mostrando que não existe tanta disparidade assim, né? Porque tem a questão também de reposição hormonal, enfim, uma série de assuntos. E como é que a comunidade LGBT trans recebe isso? Vocês sonham em serem aceitos nas competições, né? Porque outros falam que tem que se criar uma liga trans, um campeonato só para trans, um campeonato brasileiro de futebol só para atletas trans, né? Quer dizer, a discussão é bastante polêmica, né? É claro que toda luta, né? Ela tem ali o começo, tem as vitórias e não é fácil. Essa luta é constante. Mas hoje, como é que vocês veem isso, essa questão? A gente precisa ser incluído, né? Não é que a gente quer. Né? O esporte é para todas as pessoas. O esporte ele é, como eu falei, transformador, né? Ele muda a vida de pessoas. E vem no nosso recorte como pessoas transmasculinas, o índice de suicídio, o índice de automutilação é muito grande. E a gente enxerga, né, no esporte, nesse espaço de acolhimento, né, de estar ali em quadra, porque não é só o futebol, né? Hoje a gente enxerga, né, muitas outras coisas além disso. Os meninos hoje vão para um teatro, né, participam de outras coisas coletivamente, né, conseguem se sair. Ser uma pessoa trans no Brasil não é fácil, né, a gente enxergando que a nossa expectativa de vida é de 35 anos, né, então é baixíssima, né, para a gente poder viver, para a gente poder fazer do esporte um momento de alegria para todas as pessoas, né, ganhar uma medalha, ganhar um troféu é muito importante, mas poder lutar por estar nesse espaço é mais ainda, né, que a gente precisa realmente enxergar. Existe essa ideia assim de uma liga transnacional, porque a gente enxerga, né, muitas vezes as dificuldades de altura, né, de condicionamento físico de meninos trans, né, muitos entram até um pouco obesos, né, fora do peso, né, com vontade e determinação de querer, né, buscar o corpo ideal para cada um, né? Não existe um corpo ideal para as pessoas. A gente não enxerga como uma sociedade, né? Que tem que ter aquele peitoral, que tem que ser uma altura, enfim, toda uma, né, uma forma que enxergam como o corpo cis masculino. Mas a gente enxerga assim a importância de, né, ter saúde, né? Saúde mental, saúde física. E a ideia dessa liga é algo que a gente tem fomentado muito, porque é importante, né, que outras pessoas também sejam é, incentivadas, né, para criar outros times de futebol. Né? Eu acredito que lá em 1910, 1902, lá quando foram criados esses times, como é que era, né? A gente conversa muito sobre isso. Como é que era, né? Que as pessoas se organizavam, como criavam torcida, né? Hinos, né? O nosso time hoje tem hinos, tem cada jogador tem um grito. Então a gente enxerga tudo isso, né? Essa forma. E aí é uma reconstrução de tudo isso, né? Mais um momento para pessoas trans, né? Que a gente não se enxerga, né? Hoje conseguindo ver um jogador dentro de um campo de futebol, né? Mas que a gente possa criar isso de alguma forma. Uma vez eu escutei a Thaís Azevedo, né, que é uma travesti que tem 70 anos, é uma pessoa incrível, né, de resistência, e que falava sobre existir um terceiro gênero, né, masculino, feminino e pessoas trans. Isso ainda é algo que é bastante discutido dentro do movimento, que as pessoas ainda acreditam que, como a Tiffany, né, precisam acessar esse espaço feminino, mas existem pessoas também que acreditam que é importante estar, né, num espaço somente de pessoas trans, porque a gente fala do futebol, mas tem o vestiário, né, tem outros locais que a gente acessa que a gente precisa também ser incluído ali. Inclusive Então, na torcida, né? exatamente, né? E e é assim, a gente acredita muito nessa inclusão, mas que a gente não vai aguardar, né? A gente tem essa vontade e esse desejo e estamos aí para criar, né? Tanto a taça da diversidade, jogos LGBTQIAP+, que é algo que foi criado também pela militância. Importante falar sobre isso porque desde 2016 várias pessoas se reuniam para falar sobre o esporte. Já existiu algumas vezes aí algumas edições do futebol das drags, então mostrando, sabe, como a gente pode acessar esse lugar. E nós, como pessoas LGBT, já somos tão deslocados, né, da sociedade, como que a gente, em comunidade, consegue se agrupar, né, e se apoiar dessa forma. Então, existem várias discussões, a gente dentro do próprio time fala sobre isso, a gente com outras comissões de outros times começa a falar sobre isso também, e a importância dessa organização,
né, em como a gente consegue fazer com que isso funcione, porque é uma luta todos os dias, né? É Tato, né? Isso. Tato falou aí que ele tentou, né, jogar futebol, aquele negócio, e acabou desistindo, né? Porque ele falou, não vale a pena. Mas, ó, segundo o Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a mente não é pequena. Verdade. Olha só, ô Tato, você falou da questão de, de sofrer discriminação, né, de violência, a gente está falando dessa questão aqui também. Só para trazer os números e os dados, ó, na soma das unidades da federação que divulgaram número de agressões contra a comunidade LGBTQIA+, registradas no ano de 2021, foi de 1.719, um aumento de 35,2% em relação ao ano de 2020, quando foram registrados 1.271. Já o número de estupros passou de 95 para 179, e foram mais de 300 mortes violentas contra a comunidade LGBT, simplesmente pelo fato, né, de ser gay. Então, assim, de ser gay. Ninguém morre pelo fato de ser hétero, né? Ninguém morre pelo fato de ser branco, né? Mas morre pelo fato de fazer parte aí da comunidade LGBTQIA+, enfim. Então, são esses dados que a gente precisa reverter com campanha, com conscientização, e é super importante que a CBF haja nessa questão aí do Corinthians, né, e de outros casos também, para que isso não se normalize. Agora, Agora, os Três Mosqueteiros também tem alguma coisa a ver com o Corinthians? Os Mosqueteiros da Fiel ou não? Não, é que eu tô... É porque o Renan não falou o time que ele Não, torce. Ele rolou e não falou eu nada. Acho Ele que falou, a gente é tonto, isso aqui né? meu Não, pai sou era meu pai é santista, queria que eu fosse santista. né, mas O pai dele, não tudo bem, o pai falou dele, nada. pai dele queria que ele fosse santista. Mas ele não foi. Ele Palmeirense também ele não foi é. ele foi rebelde, falou, não vou fazer isso acertadamente. Agora os Três Mosqueteiros acertadamente. corintiano Entendeu? também, Tato? Ou não? Eu vou... O nome Tem Mosqueteiro vem a alusão aos Três Mosqueteiros, né? Muito por causa da questão Um por todos, todos de por um. por todos, todos por um. É algo que a gente fala muito, né? Até mesmo nos jogos, principalmente para mostrar que a gente tem que ser unido, né? Que é um espaço ali de acolhimento. Mas pode se levar para outra. Pode ser que haja os Entenda mosqueteiros. como você quiser, meu. Mensagens Entenda subliminares. como você né? quiser. E engraçado que ano passado a gente jogou na CBF, que foi uma feira, né, da BF Expo, e estavam todos os mascotes dos times. E aí o do Corinthians viu, né, o time, pô, Tem Mosqueteiros, que legal. Ele bateu uma foto com a gente, falei, ó, não sei se o Corinthians é fã do Tem Mosqueteiros ou o Tem Mosqueteiros é fã do Corinthians. Mas é corintiano ou não? Sou. Pô, eu não vou pegar. E o Renan, hein? O Renan é São Paulino. Não, Já sou entendeu, corintiano. Ele é Corintiano juventino, também. vai, é juventino. Torce pro Juventus. Juventus da Pronto, Moca. ele é português e é Juventus. Então tá certo. Acabou. E ó, nós estamos esquecendo que tem o Bernardo aqui. Já a gente vai trazer o Bernardo para a conversa. É o seguinte, ó. Segundo o João Cabral de Melo Neto, Ah. Bernardo, que se dizia escritor de uma sala de jantar. 9h32. Você está acompanhando o Fair Play. Hoje nós estamos debatendo aqui a questão da diversidade no esporte, junto com o pessoal aqui da terceira taça da diversidade, também do movimento Homens Trans. Nós vamos agora para o nosso Informações do Trânsito, Pedro. Informação do trânsito com o Cadu Rodrigues aí, que vai mostrar aí como que tá o trânsito aqui na cidade de São Paulo. Nessa manhã, eu não sei, já está melhorando, né? Não está tão gelada, né? Como estava às 4 da madrugada aí. Eu não sei porque eu também estava, 4 da madrugada ainda estava embaixo das cobertas, né? Eu também não sou tudo isso aí. Mas vamos ver aí com o Cadu Rodrigues como se comporta o trânsito aqui na cidade de São Paulo. Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Sicredi. Aqui você tem Pix, PF, PJ grátis e sem limite de transações. Cartão de crédito com cashback, antecipação de recebíveis da maquininha e linhas de crédito com taxas justas. Canais digitais para resolver tudo na hora e participação nos resultados. Pensando em conta empresarial? Conte com o Sicredi. 9h34. Em tempo real, as informações do trânsito na Trianon.
Com a Amil, sua saúde está bem acompanhada. Conte com o plano que é referência no Brasil há 45 anos. Fale com seu corretor ou ligue 3.000 e 4.000. De volta aqui na Trianon para a gente falar do sistema Anchieta Imigrantes. Quem sobe a serra agora pela rodovia Anchieta vai encontrando lentidão, viu? A partir da passagem pelo 20 até o 17, depois do 13 ao 10 já na região de Planalto. Por causa do excesso de veículos que o motorista encontra essa dificuldade. Pela Imigrantes também, na subida da serra, o ouvinte encontra problema do 16 ao 14. Já quem vai no sentido litoral pela Anchieta, pisa no freio também do 59 ao 61, onde tem obras acontecendo. Virada Cultural 2023, mais de 500 atrações gratuitas, dias 27 e 28 de maio, por todos os cantos da cidade. Prefeitura de São Paulo. No decorrer da nossa programação, as informações do trânsito em tempo real, aqui no 740M da Rádio Trianon. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. Fair Play Sports. Nove horas e 37 minutos, estamos de volta com o Fair Play. Para você que está ligado com a gente, uma excelente manhã de terça-feira, hoje dia 16 de maio de 2023. O Fair Play dentro do Metrópole em Foco, que tem o oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Hoje o papo aqui no Fair Play é o seguinte: a homofobia no futebol e também a necessidade, né, da inclusão. Estamos recebendo o pessoal da terceira taça da diversidade, também recebendo aqui o Renan Dias, que é atleta, ex-atleta profissional, né? Hoje também continua aí atuando, está por trás da organização dessa terceira taça da diversidade, que faz parte também do calendário de comemorações da parada do Orgulho Gay, que vai acontecer no mês que vem, né? Recebendo também aqui o Tato Oliveira, ele que é aí um dos diretores, organizadores do time de futebol de homens trans, o T Mosqueteiros. Eu achei que fosse 3 mosqueteiros, mas é T de trans, né? T Mosqueteiros. Então é isso. E aqui agora com a gente também, né, devidamente acomodado, assentado aqui, o Bernardo Gonzalez, ele que é atleta também do time de futebol de homens trans, o T Mosqueteiros. Então o Bernardo, ele é atleta, né? E o Tato fica mais na parte de organização. Você é técnico de futebol? Você grita com o Bernardo? Ele faz você passar nervoso? Como é que é isso, né? Ele faz eu passar bastante nervoso. Nervoso, né? Ele quase que mata a torcida do coração, ou não? Não, é um cara que... eu acho que ele é mais técnico do que eu. Indisciplinado. Não, eu sou mais indisciplinado que ele. Sabe? Você é Abel Ferreira.
Já é mais uma Abel foi. Isso aqui a gente vai quebrando o gelo. Não, mas o Bernardo é um cara bem disciplinado, acho que é importante isso, né? Pro esporte e a disciplina. Mas assim, na parte do lado de cá, né? Muitas coisas tem que fazer também, ajuda a agendar amistosos, né? Treino do time, lista, então tem uma quantidade imensa de coisas que a gente precisa fazer, que muitas vezes ele chama a minha atenção, eu chamo a dele. Eu acho que é importante por causa disso, né? A gente coletiviza muito isso, né, e não torna ninguém dono, né? A gente acredita que o time de futebol ele é nosso, né? Então a gente tem que cuidar de uma forma não só coletiva, mas a gente individualiza algumas coisas. Olha, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo, porque faz com que essa responsabilidade caia para todo mundo, né? Porque a hora que chega pro time, a hora que os meninos vão pra quadra, tá muito mais fácil, né? Muito mais amaciado, eles não escutam os nossos gritos. Beleza, vamos ouvir então o Bernardo. Bernardo, dito isso aí que você ouviu do seu treinador, do seu dirigente, aí, tá tudo bem com você, Bernardo? Que recepção, hein? Tudo certo. Ô Bernardo, como é que começou o futebol na sua vida? Como é que foi a sua história? O Tato contou pra gente aqui já um pouquinho dele, né? Da experiência, que ele sofreu discriminação, até ele poder se reencontrar e voltar a praticar o futebol dentro do T Mosqueteiros. O Renan também contou aqui um pouco da sua experiência, né? E a sua, como é que foi com o futebol? Eu tenho 34 anos e eu nasci na década de 90, né? E o esporte para meninas, o futebol de mulheres, ele foi proibido durante um tempo e eu acho que na década de 90 a gente ainda estava colhendo... Só por 40 anos. Pois é, só por 40 anos. Só por 40 anos. Ele foi... Acho que eu ainda estava colhendo esses frutos amargos do futebol feminino não ter espaço, não ter lugar, né? As meninas não poderem jogar futebol. E uma tentativa, assim, louca quase de jogar futebol porque gostava muito. Mas eu tava nessa cena, imerso nessa cena de minha mãe não incentivar, da família não incentivar. E paralelo a isso, a questão da sexualidade começa a aparecer. E é mais um mote de violência para não jogar futebol, né? Enquanto tinham meninas que estavam ali sendo assediadas, né, pelo seu corpo, né? Porque a gente também sabe que além da proibição a gente também vive num mundo muito machista, muito misógino. Sim. Enquanto algumas meninas estavam sendo assediadas, outras tantas como eu, estavam sendo colocadas nesse lugar de Maria Homem, de Maria Sapatão, que é uma forma também da gente não estar mais ali naquele espaço, né? A gente está em exibição quando a gente está jogando bola e as pessoas são extremamente violentas com a gente, né? Então eu abandonei o esporte ali com 15, 16 anos, porque eu já não via mais condição de estar em jogo, né? E condição de conseguir me profissionalizar. E foi uma grande dor pra mim, né? E aí, tanto é que eu fiquei até os 18 anos ali tentando algumas coisas, né? Jogando de vez em quando eu definitivamente abandonei, fiquei mais de 10, 15 anos sem jogar futebol, sem falar sobre futebol, sem ter nenhuma expectativa em relação ao futebol. Você acionou o módulo Luan do Corinthians. Não vou mais jogar futebol. Pois é, porque era um lugar de muita dor, de muita violência. Que nem o Luan do Corinthians, não vou mais jogar futebol. Sem as condições, né? Só que o Luan não tem tanto motivos que você, né? Esses motivos são bem grandes. Assim. Você tem motivos, o Luan não sei, não tem muito não, mas enfim. Pois é. E aí quando em 2016 que eu reencontro a possibilidade de jogar futebol dentro dessa especificidade das transmasculinidades, né? E encontrar as pessoas que são, de alguma maneira ali, estão passando pelos mesmos processos que o meu, né? E foi muito revigorante poder viver essa nova cena, de saber que a gente pode jogar futebol mesmo depois de tanta dor, de tanta violação, né? E que a gente está tentando construir outro futebol no final das contas, né? A gente não quer se assemelhar a esse futebol que é machista, que é misógino, que é LGBTfóbico, que muitas vezes é racista, xenófobo, né? A gente quer, de fato, construir um outro lugar em que as pessoas possam se sentir acolhidas, independente da jogabilidade que elas tenham, independente de qualquer circunstância, de que aquele espaço, que o futebol seja um espaço de todas nós, né? Enquanto pessoas. E isso me retoma esse papo da proibição, porque eu acho que é isso, assim, né? Esse futebol de mulheres proibido também é proibido às pessoas trans hoje em dia, né? Quando a gente para pensar nesses projetos de lei na proibição do futebol de mulheres, a gente percebe certas semelhanças, né? De que nossos corpos também não estão adequados a essa prática. E é muito interessante a gente estar dentro dessas coletividades, mesmo que de forma amadora, porque a gente sabe que a gente não vai chegar em um campeonato profissional, mas a gente sabe a importância da gente existir para que outras crianças trans se vejam nesse lugar e possam construir esse futuro que a gente não foi permitido de construir. Maravilha.
A gente recebeu aqui no nosso programa, né? O Pedro também teve recentemente aqui no Metrópole em Foco com a Aira Bonfim, historiadora do Grande amiga minha. grande amiga Aira, né? Um abraço para a Aira Bonfim, que faz um trabalho maravilhoso junto ao futebol feminino, né? Essas causas, essas bandeiras. E uma das falas da Aira é que a gente tem que lutar pelos futebols, né? Não existe o futebol, o que existe são futebols, é exatamente isso, né? É o futebol masculino, é o futebol feminino, é o futebol da comunidade LGBTQIA+, e até uma crítica que eu fiz uma vez, né? Tive a oportunidade de estar lá participando de um seminário no Museu do Futebol, e eu falo, eu acho que aqui deveria ser o Museu dos Futebols, e não o Museu do Futebol, porque quando você traz a imagem de museu do futebol, você já remete ao futebol hétero, né? E você ajuda ainda mais a afirmar essa posição de que o futebol é o lugar para homem, aquela coisa de futebol para macho, futebol é coisa de homem, essa coisa que cresce, né, no consciente coletivo. E deveria ser o Museu dos Futebols. Agora abriram lá uma exposição maravilhosa, né, que é a Copa das Rainhas do futebol feminino, mas não é algo permanente, né? Fica ali por um tempo e depois volta ao normal, que é o futebol, né, que a gente já conhece masculino. Então deveria ter sim a retratação do futebol de várzea, né, que é outro futebol também marginalizado na nossa cidade, futebol feminino, que também ainda hoje sofre preconceito, o futebol, né, da comunidade LGBT, o futebol de homens trans, o futebol de mulheres trans, enfim, o Museu do Futebols, né, para mostrar que futebol é muito mais do que isso. Então bacana aí a sua fala, a sua colocação. Pedro Nastre, diga. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Renan. Renan, a terceira taça, a taça da diversidade, são 13 times, né? 13 times? 14 equipes. 14. Aumentou um aqui, ó. 14 times que vão participar. A maioria é paulista? Ou todo? A maioria paulista. São 14 times divididos em duas modalidades de esporte, em 3 núcleos diferentes. O handball vai ser dividido em núcleo gay-cis, e o futebol vai ser dividido em núcleo gay-cis e de homens trans. Vai vir uma equipe, a gente convidou todas as equipes, né, do Brasil, mas tem toda a questão de logística, e São Paulo nessas datas também é um pouco complicado até para arrumar localidade. Vai vir apenas uma equipe de Minas, o Predadores, e as demais são daqui, e o Manda Busca o Trans United do Rio e o Manda Busca Sorocaba. Tá. Então, mas hoje, times de futebol, tá? São Paulo ainda domina dentro desse São Paulo ainda núcleo? domina. Domina. Quantos times mais ou menos nós temos São aqui? Paulo temos de gay-cis, temos 6, contando de Campinas, Camalhões, e no núcleo trans temos 6 também. Aqui em São Paulo, então serão 12. Seriam 12 total. Não, mas você está falando que vão participar aqui? Não, a gente. Todos os que total. tem, e aí a gente reduziu porque tem a questão de logística, horário, não deu para convidar todos, porque senão ia ficar Aqui é até mais tarde. aceito, em São Paulo é mais aceito que em outros estados? Mais ou menos. Eu acredito que pela quantidade de pessoas aumenta, né, o número de pessoas que procuram a prática. Não é que seja mais aceito, mas ainda é um pouco mais aberto do que nas outras localidades. Então, assim, a prática é um pouco mais fácil e acessível, né? Agora, Renan, vocês, a gente bateu um papo ali fora do ar, né? Até para a gente poder entender melhor esse cenário. Vocês ajudam a Liguei na realização dos campeonatos? Você pode falar o que seria a Liguei? Sim, essa grande a liga? Liguei, né? A Liguei começou em 2016, onde alguns poucos clubes que tinha na época, se não me engano, eram 8, fez a primeira. E isso foi... E como é que vocês começaram com isso? Desculpa, mas assim, existe a necessidade de ter um espaço onde a comunidade LGBT possa se reunir e praticar futebol. Como é que surgiu isso? Criaram um aplicativo? Não, começou os próprios amigos ali que começou foram... simples, começou com pelada, né? Tinha uma equipe, quer dizer, na verdade, uma equipe já mais velha que passou por muitos preconceitos no início e ainda era um pouco mais fechada.
e até tinha um certo, ficava um pouco mais na deles. E veio uma outra equipe maior não, mas uma equipe que se assumiu, né? Mas primeiro uma pelada, né? Que a Unicórnios começou com uma pelada e disso foi difundindo, né? E aí foi criando outras equipes e foi sendo noticiado. Então uma equipe viu, ah lá, eu posso jogar lá, vamos fazer aqui. E aí, tanto é que na primeira edição foram 8 equipes, se eu não me engano, foi uma de Minas, duas do Rio, uma de São Paulo, uma do Paraná e uma do Rio Grande do Sul. Então assim, foi equipes que se viu na internet e vamos fazer. E começou, no início era pelada mesmo, não tinha essa questão de competição. Hoje já é uma coisa um pouco assim, não chega profissional, mas já é um pouco mais organizada. As equipes já se organizam um pouco mais. A liga veio para ajudar isso também, porque hoje conta com alguns apoios assim, mas ele passa uma certa formação, uma ajuda, né, básica. Hoje a liga tem um site onde todo mundo pode ver o cadastro dos atletas, ver a questão dos campeonatos. Tem um catálogo catálogo não, mas a gente faz o catálogo das equipes nacionais hoje. Cadastro? Não, assim, a gente faz um levantamento, né? Tá. Temos mais de 94 equipes em todo o Brasil. E cadastrado na liga em si temos 54. Então assim, é bastante time, mas só que é por todo o Brasil. Mas E esses times disputam o campeonato só entre a comunidade LGBT, ou vocês também disputam campeonatos onde a equipe héteros também estão sim, participando? também porque assim, o nosso campeonato, a grande dificuldade, a gente quer implementar o primeiro paulista, porque normalmente o nosso campeonato é feito estilo torneio, um final de semana, né? 2, 3 dias. Isso é muito desgastante também. Então a gente quer fazer uma coisa para 3 meses, Campeonato mesmo. campeonato, porque como são equipes de muito longe, não tem como você pedir para a equipe ficar uma semana, né? Como você vê, tipo, por exemplo, o Gay Games que eu comentei com você, é uma semana inteira, um jogo por dia, então desgasta menos. E nosso campeonato é tipo 3, 4 jogos por dia. Então você vai, no final de tudo, você vai jogar 7 jogos se você chegar na final. Então é muito desgastante em um período muito curto. E aí a saída que a gente encontra é entrar em campeonatos, né, que a gente diz campeonatos normais, né? A gente entra e hoje o Bus, que é a equipe que eu participo, a gente já está a gente saiu recentemente das oitavas de finais e aí semana que vem a gente vai entrar no Campeonato Paulista na Série B do Campeonato Paulista. E a gente vai tentando assim. Série B do Campeonato Paulista de qual campo? Fut7. Fut7. É que em São Paulo a gente tem várias federações, né? E aí houve o convite pra gente, a gente vai participar. Os jogos são de 15 em 15 dias, então facilita também, não fica maçante, né? Esse é pela Federação Paulista de Futebol ou não? Pela Federação. Então, Federação de Futebol 7. Futebol Eu não sei 7. qual que é a ligação com a Federação Paulista, que eu acho que não deve ter. Não deve haver. Mas também aqui em São Paulo tem 2 ou 3 federações. Ou seja, mas é um campeonato mais profissional, um estruturado. campeonato que tem toda a questão de organização, tem transmissão, arbitragem, arbitragem, as equipes de subir e descer, o nível de competitividade é mais alto, né? Então, o nosso campeonato normalmente os jogos são de 15 a 20 minutos, lá é 25, 25. E na equipe de vocês tem atleta hétero ou não? Todos fazem parte da comunidade LGBT, como é que Não, é isso? assim, a gente não é cortando, né? Mas como nossos campeonatos é meio que fechado, né? Então a gente prefere evitar. Pro rachão a gente tranquilo. Pro rachão quer bater uma bola, vamos lá. Pro rachão a gente de boa. Pro treino em si, pro campeonato não, porque às vezes a gente fica dependente. Eu tenho lá um zagueiro muito bom. E aí só que no campeonato da Liga a gente não vai poder usar esse atleta. E aí não adianta eu contar com o atleta ali na hora. Mas a gente tem amigos que jogam com a gente que falou, posso participar lá com vocês, posso brincar, mas às vezes a gente fala, velho, é praticar aquilo que a gente não quer, mas não dá, porque eu não posso ficar dependente da pessoa, né? Porque na hora H, na hora do campeonato, ele não pode participar. Porque todo mundo já se conhece, sabe quem é, quem não é, e aí tem essa questão, e aí entra a questão de competição e beleza, inclusão mas na hora da competição a pessoa vai querer ganhar e se tiver que
falar, ó, fulano é hétero, não tá desclassificado, tá desclassificado. Então a gente prefere não fazer. Como é que as outras equipes recebem vocês nessas competições? Que nem vocês vão disputar agora o campeonato paulista, né? Série B que você disse do Futsal. Vocês vão jogar com equipes de atletas héteros. Como é que é essa relação de preconceito, de fair play? Né? Eu acho que vale muito, assim, a gente já sofreu alguns problemas, né? Mais por causa da torcida. A gente teve um problema num dia num campeonato. A gente estava ganhando o jogo e tem alguns atletas que acabam sendo feminados e é dele. E as mulheres da torcida, né, começou a ofender como se isso fosse uma ofensa. A gente falou, gente, vamos continuar fazendo gol, que é a melhor parte que a gente faz, e deixa falar o que falar, porque não vai mudar. E o respeito dentro de quadra se impõe dentro de quadra, né? Eu acho que a partir do momento que você joga limpo, joga firme mesmo, acho que isso não afeta. E a gente trabalha isso também dentro para saber se caso acontecer alguma ofensa, alguma coisa, a gente leva na arbitragem, da arbitragem a gente leva para um 9-0 e se resolve juridicamente as coisas, né? Eu acho que é assim que vai mudando um pouco. Tá. E nessa equipe tem atleta trans também? Não, na nossa equipe não. Na nossa equipe já teve um atleta trans, mas na nossa equipe não tem hoje. Não. Ô Tato, e como é que tá essa questão aí para os atletas trans? Vocês têm uma liga só de atletas trans? Como é que vocês se organizam para jogar essas copas, para vocês disputarem esses campeonatos, ou até mesmo para vocês praticarem o esporte, que esse acho que o principal objetivo é praticar esporte, né? Sim. Bom, agora a gente tem, né, um início já de conversa, né, com os demais times. Todos entenderam que era importante ter uma comissão, que uma pessoa só não faz um time de futebol, né, precisa de várias outras cabeças pensantes. E aí, a partir disso, a gente começou a iniciar essas conversas. Falando sobre, né, esses campeonatos, falando sobre agendas, falando da importância da gente começar a se coletivizar, a colocar isso também até para jogo com patrocinadores, porque como o Renan falou, tudo é caro. Então, pro pessoal do Trans United vir para cá, tem um custo, né, tem estadia, e muitas vezes a gente não consegue ter isso, né, como coletivos. Não dá para fazer uma rifa de R$ 500 achando que a gente vai conseguir, né, fazer um campeonato. Então, assim, começar a mostrar mesmo, né, que o esporte hoje tem sido importante, né? E ele tem alavancado inúmeras vidas e inúmeras pessoas e fazendo com que, né, a gente seja visto, né? Tantos artistas hoje LGBTs, a gente vê aí desde 2009, né? 2019, que a Pablo Vittar começou e hoje ela, né, é uma das maiores artistas do Brasil. Então, assim, mostrando a importância dessas pessoas também nessa comunidade, né? E fazendo com que a gente consiga, né, criar essas expectativas. Então, estamos em conversas com empresas grandes também, né, até o próprio, pode falar? Pode falar. O próprio Sesc, né, a gente está numa conversa bem interessante com eles, porque é importante que eles já tenham essa questão, né, de estarem em todos os estados do Brasil, né, e conseguiriam fazer esse apoio pra gente. Então, né, para fazer um campeonato, né, o Renan tá aí para dizer que é muito difícil, tem muitas conversas, né, muitas reuniões, então são detalhes que vão fazer a diferença lá no final, né, não só na entrega da medalha, mas em todo esse cuidado com a arbitragem, com torcida, né, com não termos, né, porque infelizmente também até dentro da comunidade LGBT a gente sofre preconceito, né, e não termos, né, esse tipo de situação. Mas tem inúmeras coisas que a gente precisa ainda, né, junto à Prefeitura de São Paulo, né, espaço, então tem alimentação, tem muita coisa. E aí agora a gente começa com essas reuniões, com as comissões para mostrar a importância disso, né? Não dá pra gente pensar em fazer um campeonato sozinho, né? O T Mosqueteiros vai ser o grande, né, abre alas disso. Não, os demais times trans também que tem a importância, cada um em seu estado, cada um em sua cidade, vai poder, né, contribuir com isso, coletivizar da melhor forma para que a gente não tenha nenhum dono, né, Bernardo? E tem alguma história, o Tato, o Bernardo, de outras pessoas que se inspiraram em vocês e procuraram vocês, falaram, puxa vida, que bom que eu encontrei esse espaço, que bom que eu encontrei esse lugar, que bom que eu encontrei pessoas, né, que são iguais a mim, né, onde eu não vou sofrer discriminação e vou poder jogar o meu futebol. Olha, todos os dias em quadra, né, cada pessoa que vai até lá, que começa a treinar, ou que vai pela primeira vez, fala isso. Então, são conversas que a gente escuta até mesmo no nosso grupo de WhatsApp, né, quanto
mudou a vida, né? A pessoa saiu de um estado de depressão ou de ansiedade, conseguiu ter força de vontade, né, para começar aí, né? Até mesmo coisas que são básicas para o nosso dia a dia que a gente precisa, mas que muitas vezes essas pessoas não têm, né, como, né, sair dessa situação por não, muitas vezes não se aceitarem, né, não aceitarem o próprio corpo, mas a partir disso começa a entender, né, a importância de estar com outras pessoas e de enxergar que as nossas dificuldades são as mesmas, né? Nós temos peitos, nós, né, temos vagina, nós temos inúmeras questões que a gente, como saúde, né, de pessoas trans, tem que cuidar. E aí, coletivizando isso, a gente tira, né, todas essas vendas, né, que as pessoas têm. Então, é gostoso, assim, ver os meninos chegando e, pô, consegui um emprego, pô, tô me dando bem com a minha mãe, né, que é uma coisa que é básica. Família é a base, né? Exatamente. E que muitas vezes não é a que apoia a gente, né? É a que mais faz com que a gente se sinta mal, né? Se sinta deprimido, se questione, né? Mas é uma luta muito grande, assim. E é importante a gente ver essas mudanças. Vocês, né, se mobilizam também, Tato, na questão de dar amparo para vocês mesmos e para as pessoas que estão chegando na questão psicológica? Vocês trabalham com parceria com alguns profissionais? Estamos abertos. Vocês buscam esse lado mais social também? Com certeza. Eu sei que é claro que envolve dinheiro, envolve grana, vocês precisam se estruturar, mas às vezes é o único lugar onde a pessoa vai encontrar uma voz amiga, né? Sim, sem dúvida. Mas a gente está aberto a isso, sim. Sempre procurando pessoas que possam ajudar. O que a gente consegue hoje é direcionar quem já está com a gente, né? Eu faço acompanhamento psicológico, então muitas vezes a psicóloga que já faz esse acompanhamento comigo pode fazer uma ou outra vaga para algum menino trans, e muitas vezes vagas sociais, né, pela questão mesmo do mercado de trabalho, que ainda é muito excluso, né, para pessoas trans. Então são formas que a gente consegue, né, tentar ajudar de alguma forma essa galera. Mas hoje em dia os nossos psicólogos somos nós, bem, preciso conversar. Né, então a gente se ajuda internamente, mas enxerga assim a importância não só disso, né, mas algumas ações que a gente faz, até mesmo junto com o BUS, de ações para pessoas em situação de rua, né, para a gente mostrar que a gente está numa luta não é só por direitos, né? É uma luta de sobrevivência, né? Existem muitas pessoas trans que estão também em situação de vulnerabilidade social e que a gente precisa também enxergar isso. Então, se a gente conseguiu, né, subir um degrauzinho, que a gente possa ajudar outras pessoas também a subirem. Tá certo. 10h01, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você está ouvindo o Fair Play, na volta tem mais. Empresário, quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade, segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Sicredi. Aqui você tem Pix, PF, PJ grátis e sem limite de transações. Cartão de crédito com cashback, antecipação de recebíveis da maquininha e linhas de crédito com taxas justas. Canais digitais para resolver tudo na hora e participação nos resultados. Pensando em conta empresarial? Conte com o Sicredi. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107, WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria.
mais de 50 anos, o Colégio Objetivo está presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse objetivo.br. Colégio Objetivo. Nossa escola tem em mãos afeto, confiança e responsabilidade. Trianon, 24 horas no ar. A mais paulista das rádios. Fair Play Sports. De volta com o Fair Play Sports aqui pela Rádio Trianon, a M740, para você que nos acompanha também pelo nosso site radiotrianon.com.br ou ainda através do aplicativo Rádiosnet. Para você que também está ligado aí na nossa live, né, pelo Metrópole em Foco, também pelo Fair Play Sports. Uma ótima manhã para você de terça-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui o pessoal da terceira taça da diversidade, o Renan Dias, também o Bernardo Gonzalez, atleta trans, e o Tato Oliveira também. Bom, são 10 horas e 5 minutos agora, o Fair Play dentro do Metrópole em Foco sempre tem um oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. É hora da gente fazer o nosso giro esportivo. O Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, Ronaldo Piacente, afirmou que denunciará o Corinthians por cantos homofóbicos durante clássico contra o São Paulo no último domingo. Com a denúncia, o Timão pode perder pontos no Brasileirão ou ser punido com multa em dinheiro. Sempre ela, Raíssa Leal conquista o segundo ouro no Skate Street do X Games. Parabéns aí para nossa eterna fadinha. Vice-mundial, Vanderlei Pereira é prata no Mundial de Boxe. Ele perdeu a final na categoria 75 quilos para o cubano Ione Martinez, mas o boxe fez bonito, medalha de prata, vice-campeão mundial aí o Vanderlei Pereira. Bronze para Rayan Dutra no Pan-Americano de Ginástica de Trampolim em Monterrey, no México. O brasileiro vai ao pódio no individual masculino e garante mais uma medalha para o país. Dessa vez, agora vamos falar de ouro, a da Camila Lopes, campeã pan-americana de ginástica de trampolim, também em Monterrey. A ginasta fez 55.120 pontos e garante o ouro no individual feminino. De quebra, ainda garante vaga para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos em Santiago. E agora, o paravôlei, para encerrar aqui uma notícia maravilhosa, a seleção brasileira masculina de vôlei sentado foi campeã do Zonal Championship, o Parapan, da modalidade em Edmonton, no Canadá, neste último sábado, dia 13. Com o título, o time garantiu vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Na decisão, o Brasil superou os Estados Unidos por 3-0. A seleção, inclusive, venceu todos os jogos na competição, foi campeã invicta, carimbou o passaporte para Paris. Parabéns aos atletas do vôlei sentado paralímpico, em especial, meu caro Pedro, ao nosso querido amigo, camisa 4 da seleção desse timaço, o Leandro Santos, que antes de viajar para o Canadá, deu uma belíssima entrevista exclusiva aqui para o Fair Play. Então, que maravilha. Então, parabéns aí a toda a galera que faz bonito, que representa o Brasil. Esse foi o Giro Esportivo, no oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. 10h07, vamos voltar. É o seguinte, a gente estava comentando aqui, né, da questão de patrocínio para essas competições, né, da terceira taça da diversidade. Como é que está essa questão de patrocínio, ô Renan? E queria também ouvir aqui, né, do Bernardo e também do Tato, onde é que vocês praticam esse esporte? Né? Existe espaço público, né? Vocês alugam, como é que vocês se organizam para praticar isso daí? Então, o apoio e o patrocínio para a taça a gente vai fazer num apoiador nosso, né, do Bulls, e então o maior custo a gente já não vai ter, que facilita para a gente, que é o espaço, a quadra, né? Porque no espaço público a gente não tem a quadra de futsal, onde normalmente é feito as nossas competições, então a gente tem que buscar o espaço privado. Como a gente treina lá e é o nosso apoiador, ele super topou, gostou da ideia e abriu as portas para a gente estar fazendo. Mas tem os outros custos, né, operacional. Onde é que vai ser, Renan? Vai ser na Arena Pito, né, ali sensacional. ali na Vila Leopoldina ali. Já fiz jogos ali.
Então ali é um espaço e eles são, na verdade, o nosso Aliás, tem intuito, uma área para churrasco ali. ali é super legal. Sabia que lembra do Se churrasco. você quiser, não, sempre, né? Não, eu tô vendo isso porque se tiver uma pulseirinha VIP pra imprensa e tal, eu vou pedir pro Renan. só aí. Né? Ô, Renan, né? Pedro, você, nossa, eu já fui lá, o negócio lá é top, viu? Bom, então. É só pra quem é buzo mesmo. Ali é só pra quem é buzo. Se você não for buzo, você não joga, não. Lá eles são parceiros nosso há 3, 4 anos já. E o intuito nosso era de inaugurar, fazer a Taça da Diversidade na quadra nova que eles estão para inaugurar, né? Mas só que houve atraso e vai ser nessa, fica para próxima. E a gente está correndo atrás de apoio porque tem essa questão operacional. A Prefeitura de São Paulo hoje a gente tem que agradecer muito, que sempre que a gente vai com alguma proposta nos apoia muito. Mas tem outros custos, né? Arbitragem, logística de pessoas para trabalhar no local, logística, por exemplo, de alimentação para atletas que vai vir de fora, até mesmo para passar o dia inteiro lá, porque que nem a gente está falando de um núcleo, né, todos os núcleos ali de todas as situações. Então a gente tem pessoas que não tem condições e tem pessoas que têm condições. Então assim, a gente vê pela situação de quem não tem condição, né? Então a gente tem que estar a melhor maneira possível para a pessoa poder fazer a prática de futebol. Então a gente corre atrás de parceria para a gente vincular isso, tentar minimizar o maior número do custo para os atletas e a equipe em si, né? Então o que for de apoio, assim, a gente até pedir assim, abrir um pouco do espaço para pedir um apoio para a taça, pro evento, porque a gente precisa mesmo, e quem estiver aí nos escutando, que possa nos ajudar aí. E abrindo já o espaço seguinte, para quem estiver apoiando lá, nós não temos restrição nenhuma de dar o nome do patrocinador aqui, independente. Fique à vontade, coisa, viu, gente? Sabe? É mais uma forma de mostrar que colocar o veículo de comunicação, divulgar a marca dele, até por uma questão de fazer a sustentabilidade da marca, né? Sustentação da marca, a fixação do nome dele dentro do esporte. Então fica aqui aberto aqui o Fair Play, Metrópole Foco, Rádio Trianon, para fazer a divulgação gratuita de quem estiver fazendo aí, ó. Tá liberado aqui. A gente apoia a causa também, né? Lógico. Agora, a terceira Taça da Diversidade, ela está dentro do calendário de comemorações, de festividades da Parada Gay, né? Isso, a parada ela começa, dá o pontapé inicial na segunda-feira, né, com as entrevistas e fechamento das parcerias, de como vai ser o trio, o carro, as coisas. Na quinta-feira tem a feirinha da parada, né, que é uma das, acho que movimenta mais de 20 mil pessoas em questão de shows, questão de festa, de venda de produto, disposição de marca, exposição de tudo, né? Assim, é um negócio muito legal, né, na quinta-feira, e se eu não me engano vai ser no museu, não, na América Latina, no Memorial da América Latina esse ano, na Barra Funda, né? Na Barra Funda. E aí no sábado, né, véspera da parada, vai ter o nosso evento, vai ser a taça. E aí no domingo fecha com toda a festa, que é a parada, né, mostrando nosso orgulho, e esse ano a questão da política que a gente vem batendo em cima, né, de temas que a gente já comentou aqui hoje. Então assim, tá já inserida no calendário, que é para aquilo que eu te falei antes de começar, né, que a gente pretende um dia, quem sabe, a gente conseguir trazer o Gay Games pro Brasil. Fala um pouco mais desse Gay Games, Renan, por gentileza, para quem está acompanhando a gente aí, para ter Gay noção de como a comunidade também está se mobilizando, né? O Gay Games é um evento aí que ele se assemelha muito a uma Olimpíadas, né? Mas é totalmente por atletas gays, não assim, para a comunidade em si, né? LGBTQIA+. E não só isso. Você comentava que não precisa de índice, nada. Não precisa de índice, só se inscrever. E até mesmo eu cheguei a participar em 2018 e lá a gente jogou contra uma equipe, por exemplo, Onde foi em Paris. Ele é bus, cara. Ele é bus, pô.
nervoso. Tava esperando o quê? Eu tô falando aqui com o Leandro do vôlei sentado paralímpico, que deu entrevista pra gente, dificuldade danada para poder ir para Paris. Ele já foi, cara. Ele já foi. Ele tá antecipado já. Já foi. Eu já passei os perrengues pra ir, é diferente. E como é que foi a experiência? Homem profissional, rapaz. Não, é que assim, eu participei junto com uma equipe da Suécia, né? Que às vezes você faz, por exemplo, você não tem equipe e você quer participar. Você faz sua inscrição, faz seu cadastro, paga as taxas que tem que pagar e você entra num time que tá lá aberto. Futset, você foi futset? Não, futsal? eu fui futset pelo time do Rio, que acabou indo, e pelo time de 11 lá, que eu, como eu sou do campo, eu prefiro 1000 vezes jogar campo. E lá a gente jogou contra o time de refugiado da África, que era totalmente hétero, assim. Então, assim, esse campeonato não tem nada, é aceito. A pessoa quer o Gay participar. Games não é só para a comunidade não, LGBT. Gay Games, você quer participar, você tá lá. Que bacana. Então, assim, ele acontece a cada 4 anos, igual a Olimpíada. Em Paris teve, eu acho que 12 mil atletas, se eu não me engano. Então teve 2022 ou não teve? Não teve por causa da pandemia. Tá. Ia ser em Hong Kong, e aí tem a questão política lá também acontecendo. Esse ano eles dividiram em 2, então vai ser uma parte em Hong Kong e outra parte vai ser em Guadalajara, no México. A gente estava com uma pretensão de ir, mas é a questão que a gente falou agora, né? A questão de apoio, patrocínio, não é fácil. O evento não é de um final de semana, é uma semana toda. Então começa no domingo. E quem aqui no Brasil, é um custo elevado, aqui no Brasil, quem que poderia se mobilizar para trazer isso para cá? Então, na verdade eles fazem fomentar o esporte, né? Então, por exemplo, a Taça da Diversidade, os eventos da Liguei, esses pequenos eventos LGBTQIA+, fortalecer o cenário vai aqui. Fortalecendo e vai mostrando que você tem um portfólio, né? Que você tem que fazer uma apresentação para a associação deles, que você pode... Seria a FIFA deles, que você pode fazer o evento. E uma cidade que pode receber isso, né? A gente acredita que São Paulo tem totais capacidades. Gay, né? Então, uma das maiores paradas. Mas só que lá é a maior do mundo. Então. E para você trazer para cá, você tem que ir com muito tempo de antecedência. Então, próximo, depois de Guadalajara agora, vai ser Valência, daqui mais 4 anos. Então, assim, se a gente quer se candidatar, tem que ser daqui 8, 12 anos. É uma coisa para longo prazo. Mas também você tem que mostrar que é viável estar fazendo os esportes. O futebol já aconteceu, o hand já aconteceu, o vôlei acontece, a maratona acontece, então é fácil de fazer. E aí você mostra para eles e espera aprovação igual a Olimpíada normal mesmo. E você conseguiu pegar pódio lá, medalha de bronze, prata, ouro? No futset a gente ficou em segundo lugar. Pegou prata, então? Perdemos para um time da falando com da França. Vice-campeão olímpico aqui. O homem é bom, hein? Por isso que ele não falou nem para que time ele torce. PSG para lá, né? Só coisa de milionário. E aí no campo? No campo a gente ficou em quinto. Quinto. E na parada gay, né? A Taça da Diversidade acontece na véspera, né? No sábado. Sim. No domingo o campeão desfila em carro aberto ou não? Como é que é? Então, a gente estamos buscando isso, né? Teve um campeonato. O Tato já ficou ali, Eu quero saber o seguinte. Vai desfilar em carro aberto ou não vai? Não, a gente tenta buscar, mas não é tão simples assim. Porque não dá pra subir no carro alegórico lá? A gente queria, né? Falar assim, dá 30, 50 pulseiras aí pros campeões aí. Subir com a taça, assim. Né? Teve um ano, né, que aconteceu um campeonato que nem vou tratar de nome, o cara que fez o campeonato falou, não, vai ter. Beleza, aí... Nosso time foi campeão. Aí, gente, 11 horas em frente do MASP. Os carros começaram a ir. Os carros indo embora e vocês. E o pessoal perguntando, e eu falei, gente, eu sei mesmo que vocês. 11 horas eu tava aqui. Vamos andar, vamos curtir. Vamos subir, invadir um carro aí e vamos embora. É porque é isso que nem eu tava comentando. Nessas horas é muito complicado, aparece muita gente, é todo mundo querendo. Se aparecer também. E a taça aí é aberta ao público? Como é isso? A taça... Tem o custo, paga a entrada? Não, então, a taça a gente contra a nossa assina uma rifa, compra o número, né? Tomara, né? Mas a gente tem a contrapartida por social, que é recebimento de um
Kit de higiene pessoal. Kit. A gente a gente apoia a Casa Florescer e a Casa João Nery, que são... A Casa Florescer é uma casa de mulheres trans, em situação de rua e vulnerável. E a Casa João Nery é a primeira casa de homens trans, também na mesma situação de rua e vulnerável. Então, assim, é um modo da gente apoiar, a gente tenta contratar, né, pessoas para o serviço, menino ou meninas da casa, para trabalhar ali, para dar... para ela poder, né, começar a ter essa questão de trabalho. Então a gente tenta fomentar isso também junto com a gente. Então quem puder, é aberto ao público. A gente vai ser, o início, né, tá marcado ali para meio-dia. Isso começa no dia 10, né? Dia 10, meio-dia, o futebol, o futset. E o hand vai começar às 9 horas, né? A gente vai ser não vai ser... Vai ser no Centro Olímpico. Centro Olímpico. No Centro Olímpico. E aí a gente pede só essa doação aí para ajudar. Beleza. Então um kit de um produto de higiene pessoal. Produto de higiene pessoal, né? Deixa eu falar com o Bernardo aqui. E como é que vocês fazem para se organizar, Bernardo, para jogar futebol? Porque a gente viu que o Renan, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar, né? O Renan é outro patamar, já está lá em Paris, já é vice-campeão olímpico, fala isso, já está aí de boa. E o pessoal trans, né? Onde é que vocês jogam futebol? Como é que vocês se organizam? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante da gente dizer, porque enquanto na cena nacional, né, a gente tem aí o crescimento de mais de 100 equipes, majoritariamente de homens cisgênero, né? No Brasil inteiro nós somos em 14 times. 14 times de homens trans. E a gente começou esse processo tanto quanto a galera cis, os homens cis gays, em 2016, né? Então a gente percebe essa disparidade, essa diferença mesmo na forma como a gente consegue se organizar, né? E isso para mim está muito associado a essa realidade que a gente está vivendo, né? O Renan trouxe essa questão e me machuca profundamente, né? Que a gente precise ajudar pessoas trans porque elas estão em situação de vulnerabilidade, porque é uma sociedade que estigmatiza essas pessoas, né? Então, enquanto as pessoas cisgênero, independente da sua sexualidade, conseguem lugares e espaços, né? Ainda que com dificuldade, as pessoas trans estão de fato num lugar de marginalidade. E até para a gente conseguir se organizar coletivamente, a gente tem essas dificuldades, né? E aí no nosso caso, no caso do Mosqueteiros, a gente teve, eu acho que o nosso começo foi muito assim de vamos se organizar, e aí a gente alugava uma quadra no centro que era pequenininha, assim, sem quase nenhuma estrutura, porque era o que a gente dava conta de pagar, e aí cobrar ali dos meninos, a gente ia atrás de tudo quanto era menino, porque quanto mais gente, menor o custo, né? E aí o espaço ficou muito, muito pequeno. A gente pagava ali R$35, que é bem discrepante também da realidade dos times cis, né? Tem time cis que tá cobrando aí R$100, R$200, né? A média. A gente consegue cobrar 35 ainda chorado, porque tem gente que não consegue mesmo, porque não tem trabalho. Alguns dos meninos estão nessas casas de vulnerabilidade, né? Na João Nery ou em outras casas espalhadas por São Paulo. E aí com a Taça da Diversidade do ano passado, a gente conseguiu uma parceria, assim, que eu acho que tenho muita honra de falar, que é a Nossa Arena, que é a Casa do Esporte Feminino aqui na Barra Funda, que é coordenado pela Júlia Vergueiro, e que cede um espaço no Society pra gente. Hoje a gente não paga nada, né? E a gente foi tão bem recebido nesse lugar. Hoje é a nossa grande parceira, e é o lugar onde a gente treina, é a nossa casa. Lá também não tinha um banheiro masculino, né? Um banheiro unissex que a gente pudesse usar. E aí a Júlia generosamente, em patrocínio também com a Sport TV, abriu o primeiro banheiro não binário da nossa arena, né? Que é um lugar onde a gente se sente muito acolhido também e pode usar os banheiros, né? No começo foi meio difícil, porque as meninas estavam muito acostumadas ali com o espaço delas, né? E a gente chega e ocupa esse espaço, então foi uma experiência muito interessante também. Mas são meninas, são mulheres que estão construindo esse espaço junto com as pessoas trans, porque a cena é muito difícil, né? E eu sou a pessoa que escreve projeto, a gente tenta se inscrever em vários editais, em vários fundos de investimentos. A cena não é fácil pra gente, porque hoje a gente não tem um retorno como a Liguei, a gente não tem um retorno como a Taça da Diversidade, né? São núcleos e coletivos que têm muita dificuldade de se organizar. E a cena que a gente quer ver daqui a um tempo, e é meu desejo, a minha pretensão, meu sonho, é que a gente comece a ver competições, campeonatos
e organizações feitas totalmente por pessoas trans e para pessoas trans. É claro que a gente sabe que a longo prazo existe uma necessidade de que a gente se integre nesse movimento, mas dada essa realidade de exclusão, a gente tem entendido que se tirar desse lugar e criar espaços exclusivos é um jeito de fomentar e fazer com que as pessoas se empoderem desse lugar, né? Porque é uma outra coisa que a gente também tem feito. Tem muitos meninos que não estão em São Paulo, né? E que não vão vir para São Paulo. E a gente sempre estimula que esses meninos criem times onde quer que eles estejam, assim. E o começo é isso, assim. Chama umas pessoas, acha uma quadra que seja razoável de vocês pagarem, institui um logotipo, a gente ajuda. Já ajudei vários coletivos também a se instituírem, porque a gente precisa que essa cena cresça. Porque senão as crianças trans que hoje estão em tratamento no Hospital das Clínicas e as crianças trans não vão ter referência. E não ter referência é elas não se entenderem nesse lugar de atleta, né? Hoje a gente tem um outro grande problema, eu sou professor também, né? Que as crianças trans não podem se identificar como trans dentro da escola, o que é uma violência constitucional, né? Elas podem sim e não precisam de autorização dos pais. Só que essas violências todas vão fazendo com que a pessoa não se sinta digna, né? E eu acho que o trabalho que a gente faz hoje dentro das coletividades trans é muito para que as pessoas trans se sintam dignas de praticar esporte, se sintam dignas de ter acesso ao mercado de trabalho, se sintam dignas de ter uma vida plena como qualquer outra pessoa, né? Que hoje não é a nossa realidade. Você leciona o quê, Bernardo? Eu dou aula de física, química e biologia. Rapaz do céu, homem, tô fora. Rapaz do céu, tô fora. Fora. Física, química e biologia. Rapaz do céu. E é corintiano ainda. Você gosta de sofrer. Ele gosta de sofrer, né? Ele dá aula de física, química, biologia. Ele só procura as coisas mais difíceis. Rapaz do céu, não dá pra você, né? Corintiano. Dá uma aliviada, não, Bernardo? Dá uma aliviada, Pois é. Torce pelo meu time de coração. Torce pelo teu Mosqueteiros. E o Mosqueteiros tem título, não? Como é que é isso? O Mosqueteiros é o maior time com títulos. Hoje é um dos é o que tem mais títulos. A gente tem 6 títulos. Nós temos... É o Palmeiras do trans, é o Palmeiras. Não vou dizer que é o Palmeiras, não vou reconhecer isso. Você não vai reconhecer, né, que é o Palmeiras, né? A única coisa que vocês têm mundial... Então, mundial a gente ainda não tem, né? Então vocês sempre cai nesse papo, são né? os Palmeiras. Impressionante, velho. Mas o Mosqueteiros hoje é o time com maior quantidade de títulos, né? A gente tem 3 títulos de campeão e outros 3 quadro também de A com quadro B, esse é o campeonato. E a gente também, assim, a gente corre atrás, assim, a gente não esmorece, porque a gente não fica esperando também patrocinador. Vocês têm contato com times ou com as comunidades de outros países aqui vizinhos, Argentina, Sim. Venezuela? A gente tem um time de pessoas trans também que se chama Disforia FC, que está na Argentina. A gente já faz tempo que está tentando contato com essa galera. E a gente pretende marcar um amistoso assim que for possível, né, que a gente tiver grana para ir lá ou eles virem para cá, mas a gente está em contato com eles e existe sim um interesse da gente criar essa rede, né, contra os países vizinhos, porque até onde eu sei só existe esse time na Argentina. Em outros países a gente viu o nascimento agora de um no Reino Unido, que fez inclusive um jogo amistoso com outro time de homens cis profissionais, né? Mas essa cena já está acontecendo, e é um time que apareceu agora em 2022 pra gente ver também que lugar de marginalidade o Brasil tá também, né? E os países da América do Sul, né? Esse time do Reino Unido nasceu em 2022 e aí é todo um espetáculo em volta disso, porque de fato é muito importante mesmo, né? Embora eu considere que deveria ser uma denúncia, né? Que em pleno 2022 a gente esteja ainda falando de atletas trans, quando a gente deveria ter um cenário de naturalização. Mas a cena aqui no Brasil já acontece desde 2016, que a gente sabe, né? Porque a verdade é que não existe um trabalho hoje de pesquisa que identifique esses atletas trans, porque a minha expectativa é de que, as pessoas trans sempre se organizaram para jogar, né? É que essas histórias não foram contadas, e a gente precisa fazer um trabalho. Eu converso muito com a Aira sobre isso, né? Que é o mesmo problema do futebol feminino, né? O mesmo problema do futebol feminino, da gente encontrar essas histórias, onde estão essas pessoas, como elas se organizavam, né? Mesmo até dentro do futebol feminino, a gente sabe que existem muitas pessoas que naquela época já se identificavam como pessoas trans, né? Só não dava esse nome, só não tinha toda essa mobilização, essa militância por trás, mas as pessoas já não se identificavam mais com nomes e pronomes femininos, né? Então é um resgate histórico mesmo, né, da gente olhar para essa cena, porque nas Olimpíadas, isso é uma pesquisa que eu fiz e que eu levantei,
assim, só de pesquisa de Google mesmo, né? A gente tem uma série de atletas que passaram por processos vexatórios, que eram pessoas trans ou intersexo, e que tiveram suas medalhas retiradas, né? Logo no nascimento ali das Olimpíadas, quando entra o esporte feminino, várias mulheres começaram a competir e elas tiveram suas genitálias expostas em jornal, né? Tiveram uma série de problemáticas aí porque se entendiam que elas eram muito fortes, né? E aí começou todo esse processo dentro das Olimpíadas de teste de feminilidade, né? Para saber se aquelas mulheres que estavam ali conseguindo muitas medalhas eram de fato mulheres ou não, né? E o que a gente vive hoje, essa cena que a gente vive hoje em relação às pessoas trans, e toda essa reparação que a gente percebe, né, de agora os comitês olímpicos permitindo que a Tiffany participe, etc e tal, não é uma questão de bom senso, é uma questão de reparação histórica, assim. Não é uma gentileza das pessoas cis ou desses comitês, é uma reparação histórica de tantas atletas que a gente possa citar aqui, né, Caster Semenya, uma série de atletas que tiveram seus corpos questionados porque é o esporte que condiciona a gente a essa normalidade, né, entre essa divisão entre homens e mulheres, porque os nossos corpos eles já são diferentes, né? A forma como o nosso corpo produz hormônio é diferente de pessoa para pessoa, e é o esporte quem precisa se adequar a essa realidade, não a gente que deveria estar dentro de uma caixa ou outra, né? Meu sonho daqui a um tempo também é que a gente elimine essas categorias e a gente possa jogar e ser socializado enquanto pessoas, assim, né? Que seja esportes mistos, né? A gente já vê isso no amadorismo acontecendo, e eu acho que cada vez mais a gente vai ver essa cena. Nas Olimpíadas passadas a gente viu isso, né? Uma bagunça, assim, duas jogadoras, um jogador do Japão, né? Jogando na modalidade feminina, se identificando como homem trans, porque as pessoas trans não necessariamente precisam se hormonizar. E aí isso pra mim já bagunça um pouco essa cena, né, de masculino e feminino. E uma outra pessoa não binária jogando pelo Canadá, Queen Guattari, jogando pelo Canadá. E que bagunça esse lugar, assim, bagunça essas modalidades divididas em feminino e masculino, bagunçou ali a cena com os narradores, mas a ideia é bagunçar essas caixinhas mesmo, né? E daí a gente começar a questionar esse lugar, tipo, ó, será que é feminino mesmo? Porque eu não me identifico no feminino. Causar, né? É causar, né? Causar porque é isso, é sair dessa normalidade que é imposta, e o esporte tem que começar a se deparar com essas questões. Não adianta proibir pessoas trans, elas vão jogar independente de qualquer circunstância porque é constitucional. Então a gente precisa repensar a forma como a estrutura tá posta hoje, né? Porque ela não é natural, né? Apesar das Mudar pessoas o status quo. trazer essa normalidade, né? Esse status de normalidade da biologia ser natural, tudo isso é construído socialmente. E se é construído socialmente, a gente pode mudar também socialmente, transformar não só o paradigma na cabeça das pessoas, como a forma como a gente se organiza, né? E a forma que a gente vai competir e o que a gente quer com o esporte efetivamente, que para mim não é só a questão da medalha, né? É uma questão de saúde, é uma questão de empoderamento, principalmente quando a gente está falando de uma cena LGBT e de marginalidade, né? Acho que a gente tem que falar sobre essas questões. Boa. Ô, Tato, as pessoas que jogam, né, no T Mosqueteiros ou em outras equipes, enfim, os homens trans, os atletas, têm essa consciência que o Bernardo trouxe pra gente? Eu acredito que não. O Bernardo, com certeza, é uma aula, assim, pra gente. Então, é uma das coisas que até vocês comentaram, né? Como, né, aqui fora nos bastidores, como que a gente se organiza, onde tem sede, é boteco, na igreja, no bar. Isso é muito legal falar porque são momentos que a gente começa a se enxergar, né? Muitas dúvidas que às vezes eu tenho, e conversando com os meninos eu falo, caramba, nossa, achei que era só minha. Sabe? Porque não é uma coisa que é falada. Eu já vi que o Bernardo é o sacerdote da equipe. Né? O Bernardo é que nem aquele lá. Eu comprei a bola, eu sou o dono da bola, então eu tenho que jogar. O Bernardo é um cara bem sincero com isso, mas acho que a gente chama ele de sargentão, né? Porque quando tem as viagens, as coisas, ele é o primeiro a falar, e aí, já tomaram banho? Vamos se arrumar, sabe? É o cara que disciplina muito a gente. E acaba ficando Precisa. como chato, né, a história. É o cara que traz a cartilha, né? Tem que trazer a cartilha. Mas acho que é importante isso porque a gente, como pessoas trans, né, como homens trans, a gente não tem muito quem a gente visionar, né? Não adianta eu olhar pra, poxa, quero ser um cara igual o Renan, fisicamente, né? Posso ser, né, fazendo minha hormonoterapia, não vou crescer tanto, né, porque eu tenho 1,50m, minha Renan tem 1,90m, mas posso chegar nessa proximidade física. Mas e o intelecto?
né? Quem são esses homens que vão fazer com que a gente comece a repensar como homem? O homem trans, ele, né, tem inúmeras questões, né? A gente fala muito sobre romantismo, a gente fala muito sobre essas relações, né? E como são essas relações. Então, existem pessoas no time, não só o B, mas que são esses sacerdotes da gente. Então, são momentos ali que a gente para conversar, falar sobre coisas que são comuns, né? Qual a sua forma de se olhar no espelho, qual é a forma que você se relaciona com a sua esposa, com a sua namorada, ou com a ficante, ou que tá querendo ficar. Então isso é muito legal porque ali a gente começa a se reconstruir, né? O homem trans, ele infelizmente muitas vezes vem com essa questão mesmo do machismo. Para você se aproximar dessa masculinidade, né, de ser homem, você precisa ser grosso, você precisa ser bruto, você precisa, né, fazer com que a mulher se coloque no lugar dela. E são realidades que a gente não enxerga, né? A gente pra gente não tem nenhum fundamento, né? Então, é muito legal, assim, a gente ter o Bernardo como esse cara que fala sobre isso, porque mostra pra gente essas realidades, né? Essa marginalidade que muitas vezes a gente não quer se colocar, né? O cara fez a Mastec dele, ou ele tá um pouco mais passável, né, que é uma palavra que se usa muito no movimento, na comunidade trans, que é você ter uma passabilidade masculina, né? Mas eu não quero passar, eu quero ficar, né? E essa que é a ideia que a gente tem que ficar. E a forma que a gente vai ficar é mostrando isso, né? Mostrando a diferença. Como você pode sim ser um cara romântico, mas independente, né, de você estar ali com a sua esposa. Muitas vezes é o que falam, né? Os homens, eles traem, né? Tem essa questão da traição. O cara é mulherengo, né? Pro homem ele ser homem, ele tem que ser mulherengo. E são coisas que a gente, dentro do nosso recorte transmasculino, a gente começa a quebrar. Mostrar que é sim, é muito bom ter um relacionamento. Vou fazer 8 anos de casado, vou até aproveitar o momento, mandar um beijo para minha esposa. Olha que eu acho só. que são coisas que são que a gente tem que. Onde vai ser? Onde vai ser? Exatamente. Nem todo mundo, nem todo homem trans, ele é obrigado a ser hétero, porque isso é uma cobrança que é feita também dentro da nossa comunidade. Não, mas você é homem, você tem que ser homem mesmo. Tem meninos que estão no time, né, que fazem parte da O torcida. time perdeu, tem que chegar em casa quebrando tudo. Não, de hoje forma eu tô pé alguma. da vida, tem mosquiteiro perdeu. Não, de forma alguma. É entender realmente que a gente está ali para competir, a gente está ali por uma igualdade. E vocês se cobram porque, assim, existe a questão do preconceito que já é barra pesada, né? E aí aquela coisa, qualquer desvio, né? Tá vendo? O cara é LGBT, o cara é da comunidade, né, LGBT, só que já vem essa coisa. Então, como é que vocês se cobram nisso? Porque existe quase que uma questão de que vocês, para serem aceitos, né, quando aceitos, teriam que ser perfeitos, né? Não pode ter um deslize porque já vem o julgamento, né? Em cima dessa questão. Até essa questão mesmo. Muitas pessoas que falam, eu consegui entrar no mercado de trabalho. Nossa, eu vou ter que ser 2 vezes melhor que uma pessoa hétero para mostrar que a minha, né, o meu profissionalismo não afeta nada a minha identidade de gênero ou a minha orientação sexual. Porque tem isso também, o homem trans, ele não necessariamente precisa ser hétero. Existem muitos homens trans que são bissexuais, que são gays, né? Isso é uma realidade que muitas vezes falam, poxa, mas como assim? Você. Que nem disse o Bernardo, é para complicar a caixinha mesmo. A gente não quer saber de explicar, a gente Exatamente, quer saber de confundir. mas aí a importância disso, a identidade de gênero e a orientação sexual são coisas completamente diferentes. Podem existir mulheres trans que são lésbicas e tá tudo bem. Acho que as pessoas precisam começar a se aproximar muito mais da nossa comunidade para entender isso, né? São relações que existem. Tipo, né, falam que a gente tem essa questão muito, né, da sexualidade aflorada. Pô, eu sou casado há 8 anos, mas assim eu conheço meninos que, né, gostam de sair, ficam com todo mundo, e é de pessoa para pessoa, é muito individual, né? Todos os circos tem isso, né? Todos os recortes tem essa questão. Sim. E a questão que você abordou de cobrar, eu acho que assim, o preconceito ele vem, infelizmente, né? E às vezes a gente acaba refletindo preconceitos que a gente tem na sociedade familiar, e às vezes a gente acaba repassando isso, ou atletas acaba fazendo, e nós como diretoria, eu sou da diretoria do Bulls, o Tato do T Mosqueteiros, a gente tem que fazer o papel chato mesmo, que é chamar aqui, não é julgar, né, que eu acho que a primeira coisa que tem, a gente sempre julga, né, o que o outro fez, mas é apontar, né, a falha e tentar corrigir, explicar o que aconteceu, qual que é o erro,
Porque temos recortes, do mesmo jeito que a gente sofre homofobia fora, a gente sofre homofobia às vezes dentro. Às vezes as pessoas transformam o que para elas é simples, né? Transforma um ei viadinho, às vezes de forma pejorativa. Às vezes se é uma pessoa que é sua amiga, beleza, né? Mas se não é sua amiga, não tem essa questão. Os meninos também já teve ofensas, transfobia, caso de racismo já teve já no nosso meio. E aí onde eu falo que a questão da torcida envolve muito isso, que as pessoas, independente se é num estádio ou se é num campeonato qualquer, Em todos os campeonatos a gente vê isso, né? e as pessoas parecem que bebe ou vai para a quadra, ela tem o passe livre para fazer o que quiser, tipo, de ofender ou de xingar. E assim, cada um, vocês saem do seu trabalho, vocês vêm aqui na rádio, imagina se sentam umas pessoas ali fora e começam a xingar vocês, assim, tipo, por xingar, sem... Não, é meu direito. Às vezes eles xingam a gente. Ah, sim, isso. Você é radialista? Nossa, não espalha, não conta pra ninguém. Radialista? Pelo amor de Deus. Se você não comenta aquilo que eles querem que você comentasse. Agora, politicamente, nós falamos aí... Não sou um professor, um estudioso, que nem aqui o P é, né? A gente é radialista, então a gente... Mas não espalha, viu? Não espalha. Depois eu conto a historinha aí, por que eu cheguei nessa... Na rádio. Cheguei aqui no fundo do poço. Bom, é o seguinte. É o seguinte. Nós estamos na maior cidade desse país, né? Na quarta maior cidade do mundo, sei lá. São Paulo é tudo. É a maior festa, né? Não é. Agora você vai ter aí começou com uma parada gay, aquele negócio, ficou a maior do mundo, reconhecida no mundo inteiro, vem gente de tudo quanto é lado. E que quando isso começa, né? Quando isso já está assim, para começar, tá chegando próximo ao dia, parece que todo mundo quer expor o seu nome, quer juntar seu nome ali. Acabou, cada um para um canto, patrocinador também fugindo tudo. E não é diferente politicamente falando. Politicamente, tá? Tem alguém que ele representa? Tem alguém que representa? Porque, veja bem, isso independente de ser da comunidade ou não, porque nós temos aí agora até tem uma abertura, você tem vereadores, deputados estaduais, né? Mas existe realmente alguém que lhe representa? Nossa, pra mim, não, com certeza não. Eu acho que eu fiz escolhas muito conscientes nas últimas eleições. Eu acho que a gente precisava do que a gente conquistou no final, né? A gente precisava do retorno de processos democráticos efetivamente. Eu acho que existe sim uma tentativa de fazer isso acontecer, mas a gente sabe que a gente vai demorar um tempo ainda para conseguir chegar nesse lugar. E eu acho que politicamente os meandros políticos que todas essas pessoas, né, mesmo eleitas ou as que estão nesses lugares, né, próximos de instituições públicas, ainda falta muito, né? Falta muito pra gente fazer, falta muito pra gente distribuir. A gente sabe que é um lugar que tem sempre melindres mesmo, assim, né? Tipo, de quem indica. A gente mesmo tentou uma emenda parlamentar e que não passou, né, por uma série de razões e que inclusive tinham a ver com essas movimentações políticas. Então a gente vê que mesmo a gente tentando enquanto pessoa física ou coletividades que estão nesse lugar, a gente sabe da dificuldade de se colocar nessa cena se você não topar também certas negociações, né? Por outro lado, eu acho que é muito importante que a gente tenha essas pessoas que são minimamente aliadas, porque a gente sabe que o bolsonarismo deixou seu rastro, né? Então, só de projeto de lei contra pessoas trans são mais de 10 espalhados pelo Brasil inteiro, né? Todos pautados no mesmo, com quase o mesmo texto, né? Ali do Altair Moraes, que foi uma PL para tentar proibir a Tiffany de jogar, né? E a gente vai ver essa cena acontecendo porque as pessoas não entendem atletas trans jogando em alta competição. E embora a gente não tenha grandes números, né? Porque a polêmica da Tiffany era ela vai tornar o vôlei um super vôlei e agora todo mundo vai contratar pessoas trans para jogar, só vai vir atletas trans. Isso lá em 2018, né? Hoje, 2023, né?
o Bauru não foi um grande time, o Osasco agora que ela tá jogando também não é, nossa, meu Deus do céu, que time maravilhoso. Perdeu pro ruim, Minas, né? Deu ruim. E aí ninguém fala mais nada, né? Ninguém Eu fala mais fiquei nada, triste né? com isso até, de um certo modo, que deu ruim, porque se desse certo ia indicar pro Santos, né? Atletas trans, que Pois seria é, maravilhoso, pois é. seria uma Mas maneira essa cena política a gente vê acontecendo de muito espetáculo em volta de pessoas trans e de proibição e pouca resolução política, né? Então a gente vê, eu acho que quem chegou um pouco mais perto desse lugar para mim foi a Érica Malunguinho, que fez um trabalho para mim excepcional, né, enquanto deputada estadual. É uma pena que ela não tenha se candidatado de novo, porque para mim era a pessoa que tinha coerência, que tinha coesão e que efetivamente trabalhou pela cidade, trabalhou pelas pessoas trans. Mas a gente hoje sabe da dificuldade que as próprias pessoas trans nesses lugares têm para conseguir se movimentar politicamente, porque é uma cena em que é dominada por pessoas por pessoas cisgênero, pessoas brancas, e da dificuldade dessas coletividades se instituírem. Acho que a gente vai ver uma mudança, mas assim, eu não tenho uma esperança nesse lugar. Eu acho que a nossa rebeldia é a nossa organização coletiva que vai fazer com que a gente consiga transformar a sociedade. Isso que você está dizendo é interessante, porque a gente está vendo uma certa mudança, ainda não da maneira como a gente queria, né, Pedro? Tímida, né? Mas está havendo. A gente vê aqui em São Paulo, ao mesmo tempo que a gente tem eleições que acabam elegendo candidatos conservadores, né? Mas você tem aí a chegada da Diane Maria, que é uma doméstica do MST, né? Aqui na Lesp, você vê movimentos negros, enfim, pessoas trans que estão chegando, né? E como que a comunidade LGBT que é mais, vocês se organizam, vocês estão assim juntos, você vê uma união para poder de repente, olha, vamos eleger tal candidato porque ele nos representa, ou vocês entendem que também dentro da comunidade LGBT que é mais também há o conservadorismo, né? Puxa, pergunta difícil essa, porque eu faço, e aí, só emendando aí. Porque a gente também vê isso, né? Nós abrimos espaço para receber parlamentares, seja ele da esfera estadual, seja ele da esfera municipal. De direita ou de esquerda, ou de centro também. Também. O programa E aí eu vejo que toda vez que a gente vai fazer um negócio, quer dizer, alguns parlamentares trans eu recebi aqui. Mas, por exemplo, Tami, nunca consegui. Não vou, pá. Mas veja bem, se elegeu levando até essa bandeira. Sim. E de repente eu vejo assim, é apagado. Cadê um projeto? Não tem. Aí você fala aí precisa de ajuda. Ótimo, legal. Ali tem emenda parlamentar para discutir. Por que não dá que eu acho, para uma ajuda? Eu não estou aqui querendo botar vocês no fogo, não. Deixa que o rojão eu seguro. Até porque eles me conhecem muito bem lá dentro da Câmara, lá como é que a gente age. Mas assim, eu vejo que muitas vezes o discurso é completamente diferente. E de pessoas que é da comunidade. Exato. Eu vou falar por mim, tá? Agora eu tirei a camisa ter mosqueteiros, porque eu quero falar sobre isso, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre militou e sempre tive muito mais próximo da esquerda, mas muito mais radicalizada, próximo ao anarquismo, inclusive, que é onde eu estou muito mais próximo, né? E sempre quero ter o meu direito de falar sobre essas questões, José né? Sapateiro. Exatamente. Assim. Jaime e eu Cubeiros. acho que são pessoas que estão muito mais, assim, de alguma maneira livres para falar sobre essas questões, né? Estão sem amarras nesse sentido. E para mim é muito mais interessante essa cena. O Tami Miranda é uma pessoa que, inclusive, eu discordo profundamente sobre as táticas e estratégias políticas, eu não concordo, né? Mas eu aprendi acho que desde que eu entrei no Ter Mosqueteiros, a lidar com essas questões e negociar com essas questões, né? Porque eu acho que são pessoas, no fim, e são pessoas que têm tentativas, né? É óbvio que o Tami Miranda fala um monte de bobagem, né? Esse negócio de racismo reverso, processar a gente do Big Brother, assim, coisas absurdas que a gente vê por aí, porque não existe mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é isso, assim, eu vejo a atuação, por exemplo, do Tato, que é um cara que tá no PSDB hoje, e que pra mim é isso, assim, né? Eu acho que a gente tem que saber negociar com essas pessoas, saber negociar com esse poder público, porque são maioria, né? E a gente não pode também... Acho que eu passei muito tempo a revelia dessa cena, né? A revelia
tentando ir por outros caminhos, e eu nunca tive tanto sucesso quanto eu acho que em negociação com essas pessoas e tentando entender o que é bom, o que é benéfico para a comunidade, porque não é mais sobre o Bernardo, né? Não é mais sobre o que eu desejo para esse mundo, é sobre a coletividade que está sofrendo, que está sendo oprimida. E se a gente precisar se associar, é claro, né? Eu não me associo com bolsonarista, tem certos limites aí que precisam ser respeitados, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe, né? A própria aliança entre Lula e Alckmin fala muito sobre isso. Me dói muito, né? Porque a gente militou muitos anos contra o governo do PSDB aqui em São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma luta maior do que nós, assim. Eu acho que o que a gente está enfrentando hoje, esse neofascismo, essas políticas de extermínio de populações, né, tanto indígenas quanto negras, quanto LGBTs, a gente precisa se associar e somar forças. Isso não quer dizer que a gente concorde com tudo, não quer dizer que exista consenso dentro dessas comunidades, mas existem negociações, que é hoje que eu acho que a gente vive dentro do Tem Mosqueteiro, que é um coletivo político, principalmente, né? Além de jogar futebol, a gente se posiciona como um coletivo político e que tem essas negociações, tá? Do PSDB, eu sou mais à esquerda, ali mais próximo do anarquismo, falo muito sobre vamos horizontalizar, vamos criar caminhos outros. Lula e Alckmin, como é que eu vou dizer? Tipo isso, né, mano? Eu acho que ele pode falar também sobre isso, porque eu aprendi não, mas é bom, eu acho que nós temos aqui o Lula, faz parte da vida de todo mundo, independente de qualquer coisa. Então aqui é o Lula, o Alckmin, ali o Ayrton Lira, né? Que ele que manda em tudo, ele que tem a verba aí, ele que tem a verba, ele que tem a caneta, né? Então, deixa eu perguntar aqui pro Ayrton Lira aqui da mesa. A ofensa gratuita, não, brincadeira, gente. Deus me livre. Ninguém merece, né? Ninguém merece. O Renan, você foi atleta profissional, jogou futebol profissional e a gente tem assim, caso raro, até trouxe uma nota aqui, de jogadores profissionais, né, que se assumiram, né, gays, né? Na Copa do Mundo do Catar, por exemplo, teve só um caso, né? O Josh Cavallo, que era da seleção da Austrália, foi o único que se declarou abertamente gay. E até hoje apenas um jogador das principais ligas do mundo se assumiu publicamente enquanto ainda estava em atividade, porque uma coisa é você se assumir depois que para, o caso do Richarlison, né? Outra coisa é você assumir em atividade, que é o Justin Fashanu da Inglaterra. Isso foi no ano de 1990. E você que foi jogador profissional, como é que você vê isso? Se você disser, olha, eu sou gay publicamente, ainda em atividade, o jogador está fadado até o fim da sua carreira? Hoje em dia, depende muito, mas acredito que sim. A gente teve casos recente não, já tem alguns anos, de um vídeo de 2 atletas fazendo um negócio no vestiário, isso no Rio Grande do Sul. Os atletas não jogam mais. Nunca mais jogaram. Se fosse eles com uma mulher, não pegaria nada. Então assim, muitos atletas não assumem ou não quer se colocar à frente, puxar a bandeira. Questão de patrocínio, questão de equipes que não quer assumir isso para o seu time. Muitas vezes aconteceu, né, questão de São Paulo, por exemplo, o fato do Richarlison. Muitas pessoas tinham medo, não gostavam do Richarlison por causa disso. Então assim, no Brasil isso está longe de acontecer. Fora do Brasil já tem uma política melhor que ajuda, né, esses atletas um pouco. Mas ainda, mesmo assim, você vê que tem poucos casos. Tem, se não me engano, de um americano que se assumiu também recentemente, que joga na Liga Americana. Na Alemanha tem alguns outros casos, porque também já é mais aberto. Mas a ligação aqui das marcas com a equipe, com toda a carga que o atleta vai ter, da diretoria, da torcida em si. Então, muitos não se assumem por causa disso. Agora, eu queria fazer uma pergunta. O futebol ainda é ligado muito à masculinidade. Então, tanto é que o futebol feminino não tem expressão, não tem patrocínio, não tem nada. Até a premiação... Até a premiação campeão. É ridículo. Então, mas eu quero dizer o seguinte, Pedro, no futebol feminino, esse preconceito é bem menor, né? De se assumir publicamente. Né? Porque as atletas até se assumem, as atletas são casadas. No caso da Marta mesmo, todo mundo sabe que ela tem a sua esposa, a Cris, né?
que joga no Santos, maior artilheira da história da seleção brasileira em Olimpíadas. A Cris hoje é casada, tem um filhinho dela lá, o Bento, né? Tá na atividade. Mas é tabu? Ah, Sexualidade dentro do futebol é um tabu ainda é tabu. gigantesco. Agora deixa eu deixar uma pergunta para vocês aqui. Estamos já partindo para o finalzinho. Voltar no caso do Corinthians. Por que o Corinthians? Porque o Corinthians, nesse período aí de menos de um mês, teve duas situações aí públicas, né, em relação a tabus. Primeiro foi o caso do Cuca, né, que todo mundo sabe que ele, de fato, praticou estupro. Foi condenado. Foi condenado, né, ele disse que não, negou, encontraram o sêmen, né, o exame médico forense constatou que, de fato, havia sêmen dele na vítima. Enfim, um estupro. Houve toda a mobilização da torcida do Corinthians, né, do respeito às minas, né, enfim, e o Cuca não encontrou clima e acabou sendo aí afastado do Corinthians, né, por pressão da sua torcida, né, e também por pressão da imprensa, da mídia, enfim, houve uma grande onda, né, contra a presença do Cuca, né. O Robinho também foi a mesma coisa lá no Santos. Mas voltando no Corinthians, o Corinthians tem essa bandeira de ser aí um guardião da democracia, né? Democracia corintiana, tem um movimento Respeita as Minas, né? Houve toda essa mobilização para que o Cuca não tivesse lá, porque não tinha nada a ver o Cuca com a história do Corinthians. E, no entanto, agora o Corinthians, parte da sua torcida, no clássico contra o São Paulo, com cantos homofóbicos, né? E aí, quando o Telão apresentou ali, né, um pedido para que se cessasse isso, eles aumentaram o tom, né? Aí que eles cantaram mais forte ainda. Como é que vocês veem isso? Uma torcida, um clube que se diz democrático, que defende a democracia, que defende a pluralidade, que faz toda essa onda em defesa das mulheres, né? Porque o caso do Cuca era um atentado contra as mulheres, uma ofensa até mesmo contra o time feminino. Tem aí o movimento Respeita as Minas, mas e os gays? E a comunidade LGBT que é mais? Ninguém precisa respeitar? Você sabe que esse é um assunto muito complexo, né? Acho que é a complexidade que a gente está envolvido, mas quero dizer que o protagonismo desse levante foi das mulheres, né? Das mulheres. Levante contra o Cuca, ele foi das mulheres. Ele não foi por parte integral ali, tanto nem da diretoria, nem de atletas, ninguém, né? nada. Tanto é que um dia antes dele sair, rolou aquela cena de o Corinthians fazer um gol e todos eles irem abraçar Sim. o Cuca, né? Porque a gente A percebe fala do Roger Guedes contra a Ana Thaís, assim, né? De ser uma coisa assim que existe ali uma broderagem entre eles, né? Porque sabem também que, de alguma maneira, estão passíveis de cometer isso, né? E a gente sabe que dentro do esporte, dentro do futebol cisgênero masculino, o que o Cuca fez, assim, ele é um caso. A gente sabe que existem outros tantos aí que são super abafados. O próprio caso do Pelé também, que vira uma menção no dicionário. Eu entendo toda a história do Pelé, mas ele também negou uma filha, né? No final das contas, a gente também não fala sobre essas questões. E o quanto essas questões estão envolvidas numa cena muito machista e misógina. Então, esse protagonismo de ter conseguido um resultado positivo em relação ao Cuca, pra mim, é mérito das minas, né? Por outro lado, a gente sabe que esses clubes, e aí eu tô falando muito mais do que só do Corinthians, né, esses clubes grandes, eles não têm um trabalho forte de resolução dessas questões, né, e não trabalham também com as torcidas organizadas. As torcidas organizadas são mundos à parte, assim, né, e as diretorias simplesmente deixam que isso aconteça. Não tem, por exemplo, uma tratativa ou contrata uma consultoria para lidar com essas questões, ou não fala sobre essas questões, e quando se posiciona é só no mês de junho, janeiro eu nunca vi nenhum time se posicionando a favor de pessoas trans, mas assim, tem sempre as datas específicas e é aquela coisa, né, a data passou, acabou o assunto, ninguém vai mais falar sobre isso, e esses casos ficam se repetindo continuamente, assim, né, porque não tem um trabalho interno sendo feito e um investimento também, né, são coisas que esses clubes, assim, por mais que eles ganhem muito dinheiro, não existe nada destinado à resolução dessas questões, e eu acho que a gente precisava começar a ver essa cena acontecer, né, tanto da parte das torcidas, que a gente sabe que hoje tem torcidas que se dedicam a falar sobre essas questões LGBT, os canarinhos, né? A Mara Moira também tem uma no Palmeiras, né? Mas eu acho que essa cena precisa começar a crescer e a gente precisa começar a ver incentivo de dentro desses clubes e dessas federações para que essa cena mude, assim, porque senão ela nunca vai mudar e precisa investir. Não adianta fazer um núcleo Pride de pessoas que trabalham dentro da diretoria hoje sem elas receberem nada, sem receber nada por isso e achar que isso vai ser transformação suficiente. A gente está falando de investir dinheiro, de dar espaço, de criar mídia em cima disso, até produtos em cima disso, para que a gente comece a ver essa cena mudar. Porque, por exemplo, São Paulo tem uma torcida organizada lá que os caras não podem usar brinco.
né? Que se você é pego lá na torcida organizada usando brinco, os caras te batem, né? Porque é uma política interna de muito tempo e secular quase, que ninguém ousa questionar. E a gente precisa começar a entrar nessa cena e questionar e chamar esses caras para conversa, chamar esses caras para o debate. Porque se não tiver isso, discutir a masculinidade deles e falar sobre essas questões e como a gente cria essas instâncias com essas lideranças, essa cena nunca vai mudar. E a gente vai ficar vendo isso repetidamente e a gente vai se sentir extremamente inseguro. Quantos de nós vai pro estádio? Eu vou pouquíssimo pro estádio, embora goste muito, né? Mas a gente se sente super acuado, porque não tem espaço ali pra gente. Se a gente fala qualquer coisa ali, uma das coisas se que apanha, eu acho né? que tem que ser feito, assim, que é aquilo que eu falei. As pessoas podem ser julgadas pelo aquilo que ela fez. Então, assim, a partir do momento que você impede dessas pessoas ou não ir mais no estádio, ou você faz um trabalho de regeneração dessa pessoa, de alguns trabalhos que ela tem que fazer 1 ano sem ir ao estádio e passar por uns cursos, isso não vai mudar. Você pode punir o Corinthians agora com 20 milhões, mesmo porque não tem como pagar agora também. Não paga. A verdade é que não vai pagar. Aí você vai punir, depois você vai punir o Flamengo. Aí, por exemplo, o Ceará semana passada também fez gritos homofóbicos, entendeu? O tempo inteiro acontecendo. Então isso sempre vai acontecer. E aí o que você faz é o problema. E a CBF não faz nada para coibir isso. Eu ainda sou da opinião de que você deveria tirar o mando de campo e perder pontos. Porque na hora que perder ponto, que o torcedor vê que o time dele está prestes a cair por culpa deles mesmo, eu acho que as coisas podem começar a mudar. Mas é também aquela coisa quer dizer, eu vou passar um verniz, eu penso assim, vou continuar assim, a hora que eu sair do estádio eu vou xingar, mas pelo menos é alguma coisa, já punição, começamos com uma punição mais firme, né? Pra mim é uma coisa assim, da gente fazer um trabalho, investir tanto a ponto de, por exemplo, tá todo mundo ali na torcida, né? Um falou, sua mãe tá não sei aonde. O cara do lado fala, pô, cara, sério mesmo, assim, que nada a ver isso aí, né? Da gente começar a se cobrar, e eu acho que esse trabalho ele só é feito a partir do momento que esses caras se percebem nesse lugar. Porque a verdade é que não existe um processo de perceber, de consciência, nada disso. Começou isso, teve uma época que tava tendo, o pessoal jogava tênis, ou jogava alguma coisa pra dentro do campo e o time perdia o mando do campo. Aí alguns torcedores começaram a cobrar isso, ou apontar. Então, tipo, foi o Tato que jogou, foi ele que jogou o tênis, o tênis então dele. É isso. Então, aí quem sofreu a punição era a pessoa, não o time. Exatamente. Isso é importante, né? Isso é importante. Isso é bom, meu caro Pedro, é o seguinte, o papo tá ótimo aqui, tá bom demais, mas dá pra continuar, o Fair Play tá chegando ao final, né? Estamos aí caminhando para 11 horas da manhã, e eu queria agradecer demais aqui a presença desses, né, convidados nossos hoje maravilhosos, o Renan Dias aí da Terceira Taça da Diversidade, o Bernardo Gonzalez, bom demais te ouvir, Bernardo do T Mosqueteiros, o Tato também, bom demais te ouvir, viu, Tato? Você que também está à frente aí do futebol de homens trans. E é o seguinte, 1 minuto para o Tato finalizar, 1 minuto também para o Renan, né? Para vocês deixarem redes sociais, quem ouviu o programa, quem está afim de participar, quem está afim de apoiar, quem está afim de assistir, quem também é homem trans e quer chegar e bater uma bola, né? E então, já se comprometendo em voltar aqui também. E depois do dia 11, trazer um time nós queremos cá. saber resultado, nós quero saber quem é que foi o campeão prestação aí, de né? conta. Exato. Vamos trazer o bicampeonato. É isso, gente. Só quero agradecer pelo espaço, pela acolhida. Acho que é extremamente importante a gente, como pessoas LGBTs, né, não digo só como trans, mas que a gente esteja nesse lugar, né, possa falar, possa dar voz. E hoje a gente vai falar de futebol, mas tem muitos outros times nascendo também, tem outras modalidades, tem uma galera que tá jogando basquete, né, tem pessoas que estão indo pro vôlei, então é tão importante a gente mostrar que, né, as nossas realidades como pessoas LGBTs, que a gente pode estar dentro da quadra sim, né, com muito respeito, com muito amor, né. Eu vejo o amor imenso que os meninos têm aí pela camisa do T Mosqueteiros e essa que é a ideia, né? Mostrar para as pessoas que elas podem se sentir acolhidas onde elas quiserem. Então, agradeço demais pela oportunidade, pelo espaço. Quem quiser seguir as nossas redes sociais são todas SC, né? Esporte Clube T Mosqueteiros. Não vou falar nada sobre isso, né? Que é o nome que a gente criou já desde 2021, né, B? E veio muito disso, né? Da gente começar a entender que é um local de esporte, né? Ali a gente pode abraçar outras ideias e outras modalidades. E também fazer uma correção um pouquinho para vocês, que é parada do orgulho LGBT. Quando a gente fala parada gay, né? Se a gente olhar até nas redes sociais,
As hashtags são não muito lembrava grandes, do nome, né? Eu falei, agora tem que Eu soltar. fiquei na dúvida entre parada e orgulho. Errou, Não sei se eu falo parada ou se eu falo orgulho, É, mas mas enfim. é- Mas é bom orgulho. você esclarecer, tá? Claro, Parada do Orgulho LGBT desde 1997, que vem fazendo Mas aí por causa da apoio. pandemia, você se pegou. É, Tudo é culpa da pandemia. 2019 a gente não conseguiu ter, mas vem muitos anos aí falando sobre políticas públicas, né, sobre esse espaço. importante. Tudo isso que a gente falou aqui, né, de fortalecer em diversas áreas, né, falar de família, de política pública, né, de reconhecimento de casamento. Então, não é uma festa, né, é um ato político, né, ali onde a gente coloca os nossos corpos mesmo para falar das nossas realidades, né, e que as pessoas comecem a entender isso, que não é um lugar para beber, para zoar, para transar no meio da rua. Infelizmente que muitas pessoas, né, entendem errado isso, mas é um ato político que a gente possa nos próximos anos falar até do esporte, né, que vai ser extremamente importante. Obrigado, Tato. Renan? Agradecer, Dilson, você, Pedro também, muito obrigado pelo espaço. Deixar o convite a todos, né, para quem quiser ainda apoiar a Taça da Diversidade, e também o meu núcleo, o BUS. O BUS é uma equipe, uma associação LGBTQIA+. Agradecer o nosso patrocinador, que é a Apito, né, onde vai ser o evento da Taça da Diversidade, a terceira Taça da Diversidade. Vamos ter lá 10 equipes de futebol e o hand vai ser no Centro Olímpico. Então conto com vocês, a presença. Quero fazer o convite para vocês estar lá com a gente também, participando e vendo a festa que a gente vai estar fazendo. E que isso possa acontecer mais vezes, né? A gente está podendo falar um pouco do esporte, um pouco não só de casos ruins, né, mas a gente poder falar de coisas boas, que é o esporte LGBTQIA+, para a comunidade que sofre, que mais sofre atentado nesse país, né? Então, ainda mais numa cidade como São Paulo. Só agradecer mesmo, muito obrigado, viu? Beleza. Bernardo, obrigado também pela sua participação, viu? Obrigado estamos aí, contem com a gente. Acho que a gente tem feito esse trabalho, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha muitas vezes, mas a gente conta com pessoas aliadas como vocês e só agradecer aí. Estamos à disposição, o Mosqueteiro está à disposição e vamos em frente para que mais times também possam ter esse espaço, que Boa. a gente possa criar esse espaço juntas e juntos e juntos. Contem sempre com o Metrópole em Foco e também com o Fair Play. Pedro Nasti, mais uma vez, mais um programa. Mais Obrigado, um programa, Pedro. mais uma vez, terminando aqui, eu acho que foi um sucesso, é muito legal. Pouco tempo para discussão. Para confundir as caixinhas, né? Nossa, mas é muito pouco tempo. Bom, gente, são 11h03. O Fair Play está chegando ao final no Metrópole em Foco, sempre no oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Um futebol plural, mais acessível e menos preconceituoso, mais inclusivo e menos excludente, mais LGBTQIA+, e menos heterossexual. O Fair Play defende essa bandeira. Tchau.